Vamos então dar início à sessão de hoje, dedicada ao tema dos Centros de Recuperação de Animais Selvagens. Como temos 3 oradores convidados, eu pus aqui um resumo do programa desta sessão de hoje. Vamos começar com uma pequena apresentação de 10 minutos feita por mim, só com uma breve introdução ao tema dos Centros de Recuperação, para dar aqui um pequeno enquadramento, e depois vamos ter 3 apresentações feitas pelos nossos 3 convidados. Primeiro a Fábia Azevedo, que vai falar do RIAS em Olhão, depois a Francisca Hilário, que nos vai apresentar o CRAM Ecomar em Ilhavo, e finalmente o Ricardo Brandão, que falará da atividade do Servas em Gouveia. No final, como habitualmente, haverá a oportunidade de colocarem questões a qualquer um dos oradores. Então, vou então, como disse, fazer uma breve introdução. Os Centros de Recuperação de Animais Selvagens, como o nome indica, destinam-se a prestar ajuda a animais selvagens, animais que muitas vezes são vítimas de diferentes situações que os incapacitam. Por exemplo, acidentes. Há muitos animais que são vítimas de acidentes, por exemplo, atropelamentos por veículos ou colisões com edifícios, com linhas aéreas, etc. Animais que ficam feridos devido, por exemplo, à caça ilegal, ou ficarem presos em artes de pesca, e muitas vezes depois também não se conseguem deslocar pelos seus próprios meios. Há também um problema que continua a estar muito presente no nosso país, que é o envenenamento, e que acaba por afetar também muitos animais selvagens. Outros animais, muitas vezes, por terem feito longas deslocações ou por terem sido apanhados por mau tempo, ficam exaustos e ficam num estado de tal debilidade que já não conseguem recuperar sem ajuda. São bichos, por exemplo, que são encontrados nas praias, extremamente exaustos após uma tempestade, por exemplo. Temos também muitos casos de animais que são vítimas de doenças variadas, e nesse caso é necessário também um tratamento apropriado para conseguirem recuperar. E, especialmente no caso da primavera, há imensas situações de aves jovens que caíram do ninho e que as pessoas vão a circular na rua e encontram aves no meio da rua, que não conseguem ainda voar, porque ainda não têm as penas crescidas, e então procuram auxiliar essas aves. Isto são alguns exemplos das situações mais frequentes que envolvem, então, os centros de recuperação, que depois os nossos convidados já vão explicar mais em detalhe. Um aspecto muito importante que muitas pessoas perguntam é que quando encontram um animal ferido não sabem muito bem o que é que hão de fazer. Portanto, querem ajudá-lo, mas não sabem como lidar com a situação, não sabem quem é de contactar. Eu vou também apresentar aqui de forma resumida o que é que se deve fazer. Primeira questão, muito importante, deve-se evitar ao máximo perturbar o animal. O animal já está debilitado, está numa situação de stress porque não consegue fugir, por exemplo, pode ter uma fratura ou pode estar com outro tipo de limitação, e, portanto, o que nós devemos fazer para ele não sucumbir ao stress é evitar a perturbação e, entre outras coisas, minimizar o ruído. E se não for, por exemplo, um animal muito agressivo e se a pessoa se sentir suficientemente segura para o fazer, então deve tentar colocar o animal numa caixa de cartão. Tipicamente, o ideal é, por exemplo, passar num supermercado e pedir um caixote de cartão, assim, com o tamanho apropriado para o animal em questão, e depois, usando uma toalha para cobrir a cabeça do animal, porque se a cabeça ficar coberta, eles deixam de ver, e então nessa altura já são mais fáceis de segurar nele e colocar no caixote, e então colocar o animal no caixote com alguns furos para que possa respirar, que é para o ar não ficar fechado, mas convém fazer isto com muita cautela para não haver feridas em quem segura o animal. Seguidamente, uma vez estando o animal já dentro do caixote, o próximo passo é contactar as entidades competentes para procederem à recolha do animal. Já vou dizer a seguir quais são os contactos. Outro aspecto muito importante, não se deve manter o animal na sua posse mais tempo do que o estritamente necessário. E isto é importante porque há muitas pessoas que recolhem os animais e então acham que o melhor que têm a fazer é levá-los para casa e começar a dar-lhes de comer. Isto é uma má prática, porque primeiro as pessoas nem sempre sabem o que é que se deve dar aos animais, e segundo porque o animal pode ter algum tipo de lesão interna que não é visível e a pessoa pode
não saber sequer avaliar isso. Portanto, é muito importante procurar ajuda de quem sabe e tem habilitações e competências para tratar dos animais. Portanto, a única coisa, recapitulando, é recolher o animal, pô-lo numa caixa e contactar as autoridades competentes para fazerem a recolha e o encaminharem para um centro. Aqui um exemplo de um gavião que está já num caixote, ele foi recolhido, estava debilitado, já está num caixote pronto para ser levado para um centro de recuperação. Como podem ver, é um caixote destes perfeitamente normais que se arranja em qualquer supermercado. Eu próprio já cheguei a ir a supermercados para arranjarem caixotes para poder colocar gaivotas que encontrei feridas. Portanto, é a abordagem mais prática em qualquer situação. Agora, o aspecto seguinte que eu ia referir é quem são as entidades que devemos contactar quando encontramos um animal ferido. Como eu disse, devemos contactar as entidades competentes para eles sim virem recolher o animal. Normalmente, o que costumamos sugerir é que se contacte o CEPN. O CEPN é o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, que pertence à GNR, e que tem um corpo de agentes que já está especialmente preparado para lidar com este tipo de situações. Mas há outras entidades que também fazem recolhas, nomeadamente o ICNF, que é o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, e a Polícia Marítima. Mas o contacto privilegiado normalmente é o CEPN. E então ficam aqui os contactos. O CEPN tem uma linha que é o SOS Ambiente, que é o 808-200-520, que é então o primeiro número que se pode tentar. No caso das zonas urbanas, pode-se contactar diretamente a PSP. Uma outra opção é contactar o parque ou a reserva natural mais próxima ou os serviços centrais do ICNF. Está aqui o número de telefone, está também o e-mail, embora eu não recomendo o contacto por e-mail, porque esse pode ser um canal que demora mais tempo até ter resposta. E mesmo este telefone aqui, este 21, eu não tenho a certeza se isto não funciona apenas em dias úteis, e portanto eu acho que o contacto do CEPNA, penso eu que está disponível 24 horas por dia, portanto poderá ser o contacto preferencial, mas ficam aqui então os canais alternativos. No caso da Madeira, o contacto é o IFCN, que é o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, tem também aqui uns números de telefone, da rede SOS Vida Selvagem, ou um número do CEPNA na Madeira, está aqui também. E finalmente nos Açores existe igualmente uma linha SOS Ambiente, que é um número verde 800, está aqui 800-292-800. Isto são então as entidades que devemos contactar. Recordo este aspecto muito importante: quando encontramos um animal ferido, podemos recolhê-lo e pô-lo num caixote e a seguir contactar as entidades competentes. Em caso algum, levar para casa e tentar cuidar do animal é uma péssima ideia e a probabilidade de correr mal é grande. Agora vou mostrar um mapa dos centros de recuperação em Portugal. Vou explicar também para que é que se destinam estes centros de recuperação. Como eu disse, destinam-se a animais selvagens e, concretamente, destinam-se apenas a fauna autóctone protegida. Portanto, isto não é para animais domésticos. E atualmente há 11 centros distribuídos pelo continente, que eu já vou mostrar o mapa a seguir. Temos então 11 centros de recuperação de animais selvagens. Há também um centro na Madeira e 3 nos Açores, salvo erro, um em São Miguel, um no Pico e um no Corvo. No site do ICNF, há uma página que tem o detalhe da localização destes centros e os respectivos contactos, porque uma opção, quando não se consegue contactar o CEPN, é contactar diretamente o centro em questão, o centro mais próximo da região onde a pessoa se encontra, e eventualmente, se o CEPN não puder recolher, ir lá levar diretamente o animal. Portanto, na página do ICNF, onde estamos, linhas SOS, tem lá os contactos de todos os centros. Vamos então ver o mapa. Isto é o mapa de Portugal com a localização dos 11 centros de recuperação de animais selvagens. Temos, começando de norte para sul, temos aqui o Centro de Recuperação de Fauna Selvagem no Gerês, que é gerido pelo ICNF. Depois temos o CRAS HV-UTAD, que é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que fica em Vila Real. Depois, na área do Grande Porto, temos o Parque Biológico de Gaia, que fica em Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia, que também tem lá um centro de recuperação, é o local mais próximo para quem está no Porto. Depois, a seguir, mais perto de Aveiro, temos o CRAM, que é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos. Este centro, ao contrário dos anteriores, apenas recebe animais marinhos, não recebe animais terrestres. Portanto, os animais terrestres terão que ser encaminhados para outros centros. Este é um centro especializado em animais marinhos. Depois, passando para a beira interior, temos o CERVAS, que é o Centro de Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens.
que fica em Gouveia, no distrito da Guarda. Depois temos o Ceras, em Castelo Branco. Esqueci-me de referir, o Servas é gerido pela Associação Aldeia, o Ceras é gerido pela Associação Quercos, que é o Centro de Recuperação de Animais, Centro de Estudo e Recuperação de Animais Selvagens, acho que é esta a sigla. Depois aqui mais para sul temos o CRASMO, que é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Monte Junto, que fica no concelho do Cadaval, perto da Serra de Monte Junto, é também gerido pela Associação Quercos. Depois em Lisboa cidade temos o LX-CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Lisboa, que é gerido pela Câmara Municipal de Lisboa e fica em Monsanto, no Espaço Monsanto, portanto no Parque Florestal de Monsanto. Depois no Alentejo temos apenas um centro, que é no litoral alentejano, que é o CRASA. O CRASA é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Santo André, fica junto à Lagoa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, e é também gerido pela Associação Quercos. Por fim, no Algarve temos 2 centros, um deles é o Zoomarino, que fica perto de, salvo erro, agora está-me a falhar, mas eu acho que é na zona de Albufeira, e este centro também é especializado só em mamíferos e répteis marinhos. Portanto, de todos estes é o único que nem sequer recolhe aves, é específico para mamíferos e répteis marinhos. E depois, finalmente, temos o RIAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Selvagens da Ria Formosa, que fica em Olhão, perto de Faro. Portanto, este é o mapa dos centros. Temos ainda um outro que não está aqui representado, que é em Moncorvo, que é o Ceara, que é uma espécie de dependência, está ligado aqui ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Vila Real, mas que tem instalações mais modernas e é especialmente vocacionado para aves de rapina. Não aparece aqui no mapa porque o contacto também não está na página do ICNF, mas fica aqui esta informação, é em Torre de Moncorvo, aqui no distrito de Bragança. Ora bem, nós destes 11 centros temos então aqui 3 convidados que nos vão falar da atividade em 3 centros diferentes. Vamos, em primeiro lugar, ficar a conhecer o RIAS, que fica em Olhão, que é este que está aqui em baixo. Depois vamos ficar a conhecer o CRAM, que é um centro especializado em animais marinhos que fica em Ilhavo, perto de Aveiro. E, finalmente, vamos ficar a saber mais sobre o Servas, que fica em Gouveia, perto da Serra da Estrela. Uma última nota antes de passar a palavra aos nossos convidados, que é os animais que são recuperados nos centros de recuperação, antes de serem libertados, muitas vezes são anilhados, porque, portanto, com anilhas coloridas, tal como existe com outros programas de marcação, e esta marcação também é feita para permitir o seguimento destes animais, ou seja, eles são recuperados, depois são libertados na natureza e vão à sua vida, como se costuma dizer, e o facto de estarem marcados permite depois saber durante quanto tempo é que sobreviveram, se recuperaram das lesões ou dos problemas que tinham, e no caso das aves migradoras, são frequentes até os casos de aves que foram recuperadas em Portugal, marcadas e que depois foram observadas noutros países. Então aqui um exemplo de uma gaivota que foi recuperada no Rias, em Olhão, e que antes de ser libertada foi marcada com esta anilha F96A. Estas anilhas pretas com a letra F foram usadas em gaivotas que foram recuperadas no Rias. E isto era então só a pequena introdução que eu queria fazer para dar aqui algum contexto a esta temática dos centros de recuperação. E então agora vou passar a palavra aos nossos convidados. E a primeira apresentação vai ficar a cargo da Fábia Azevedo. A Fábia, que nos vai falar do Rias, em Olhão, como eu disse. A Fábia é licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro e realizou o estágio de fim de curso no Servas, que é o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, que também vamos ficar a conhecer melhor mais para a frente. A Fábia desempenhou funções de bióloga e de coordenação de ações de educação ambiental durante um estágio profissional na Associação Aldeia, em Vimioso. A Associação Aldeia, como eu referi há pouco, gera o Servas, esqueci-me de referir que também gera o Rias, portanto, tanto o Servas como o Rias são geridos pela Associação Aldeia. A Fábia colaborou também no projeto Plano de Emergência para a Recuperação de Árvores Rupícolas no Parque Natural do Douro Internacional e, desde maio de 2009, assumiu a coordenação do RIAS, que é deste Centro de Recuperação em Olhão. E, desde então, já colaborou com inúmeros projetos científicos e de educação ambiental, entre os quais o projeto Life Trachemis e, mais recentemente, o projeto Life Ilhas Barreira. Fábia, obrigado por estares aqui mais uma vez
e eu passo-te a palavra então para nos dares a conhecer um pouco mais daquilo que é feito no RIAS. Ok, muito obrigada. Está tudo a funcionar bem? Ouvem-me bem? Sim. Sim, estão a ver a minha tela? Penso que está tudo bem, sim, podes continuar. Okay. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar nestas sessões. Cabe-me a mim começar esta sessão sobre centros de recuperação e venho representar então o RIAS, que é o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, é gerido pela Associação Aldeia, como tu disseste, numa parceria com o ICNF e financiamento do Aeroporto de Faro, da ANA, Aeroportos de Portugal, e do Fundo Ambiental. Então, só para começar por explicar o que é um centro de recuperação, para as pessoas terem uma ideia, tu já falaste um pouco sobre isso, mas é um local apto para receber e tratar animais selvagens feridos. Os animais são então encontrados no campo, são encaminhados pelas autoridades que tu já comentaste, pelo CEPNA, pelos vigilantes da natureza, ou quer pelas próprias pessoas que os encontram e acabam por transportar. Depois, no centro, é-lhes feito um diagnóstico, são-lhes feitos os tratamentos necessários, por vezes cirurgias, outras vezes não. Todos os animais passam por um período de internamento, dependendo, pode ser longo ou curto, dependendo do que os trouxe até ao centro de recuperação, mas o objetivo final de todo este trabalho é, como é óbvio, devolver os animais à natureza, e é para isso que nós todos trabalhamos diariamente, para assistir a estes momentos tão bonitos. Ora, tu já falaste da Rede Nacional de Centros de Recuperação para a Fauna, só tenho que acrescentar que eu tenho aqui mais uns 4 que tu não falaste há bocado, mas há um muito recente que é dedicado exclusivamente à recuperação de ouriços cacheiros, fica na Maia, o Seara de Torre Moncorvo, que tu também referiste. O Caras, em Évora, da LPN, esteve encerrado durante algum tempo e agora reabriu novamente e está a receber animais. E creio que, eu incluo sempre o Centro de São Jacinto, que é gerido pelo ICNF, que apesar de não estar em funcionamento, recebe animais e encaminha para os centros mais próximos. Esta rede toda é gerida pelo ICNF em parceria com a DGAV e é constituída por estes centros de recuperação e também por polos de recepção, que atualmente creio que não está nenhum em funcionamento. Mas pronto, assim ficamos aqui com a informação atualizada. Agora, falando um pouco sobre, eu creio que será uma apresentação um pouco sobre o trabalho de todos os centros de recuperação, mas como é óbvio, eu vou puxar a brasa à sardinha aqui do RIAS e falar mais concretamente do trabalho que nós fazemos aqui em Olhão. Os objetivos do centro são recuperar os animais selvagens e devolvê-los à natureza, como é óbvio. Temos também, como o nosso nome indica, uma forte componente de investigação, não só dos fatores de risco para a conservação destes animais, mas também investigação científica, como vocês vão poder ver, é uma componente muito importante do nosso trabalho e, para mim, uma das linhas de trabalho também fundamentais de qualquer centro de recuperação. Fazemos sensibilização e educação ambiental da população e creio que só sensibilizando as pessoas conseguimos diminuir as problemáticas que existem no campo e que afetam a nossa fauna. Qualquer centro de recuperação tem determinadas instalações, o trabalho do centro de recuperação é legislado, existem leis que regulamentam quais são as instalações obrigatórias, quais são as equipas que devem trabalhar. Todos nós que trabalhamos nestes centros temos credenciais específicas renovadas anualmente. Ora, nós temos então que seguir uma série de regras e nas instalações dependem obviamente sempre de cada centro, da casuística de cada centro, das espécies mais comuns e no nosso caso temos uma parte clínica que fica dentro deste edifício e funciona a clínica dos animais, é parecida com uma clínica veterinária com os equipamentos básicos.
Depois temos também uma sala de cirurgia e temos também um raio-x, que nos permite também agilizar bastante o processo de recuperação. Depois temos também 2 internamentos ou unidades de cuidado intensivo, ou quarentenas, dependendo de como lhe querem chamar, e é o sítio onde os animais são colocados nos primeiros dias de tratamentos diários, quando necessitam de cuidados mais específicos. Ficam então dentro de umas transportadoras, no nosso caso, sempre tapados para minimizar o contacto visual. Depois, quando já não necessitam de tratamentos diários, passamos-los para umas aulas interiores de fácil acesso, de pequenas dimensões, onde conseguimos controlar se os animais estão com boas posturas, se estão a comer sozinhos, por exemplo. E depois, como eu dizia, cada centro tem instalações diferentes. Estas são as nossas câmaras de muda ou jaulas de recuperação exteriores. Temos diversas, de diferentes tamanhos, adaptadas a diferentes espécies, e o importante nestes casos é que haja grande versatilidade. Nesta instalação, por acaso esta está preparada para aves de rapina noturnas, tem aqui algumas caixas de abrigo, mas aqui pode estar, por exemplo, um mocho galego, e na semana seguinte pode estar um bufo real, por isso temos que conseguir adaptar as instalações muito facilmente. E depois nós, como temos um número elevado de ingressos de aves aquáticas e aves limícolas, temos então instalações preparadas já para estes casos, um charco, temos umas instalações agora preparadas para aves limícolas, com um pequeno charco também de fácil lavagem. Depois temos, este é o túnel de voo, que é a jaula maior que nós temos no nosso centro de recuperação, tem um comprimento de 50 metros por 8 por 4 de altura. É aqui que pomos as aves de grande porte, como por exemplo os abutres, ou as cegonhas, ou as águias maiores. Depois temos também uma sala dedicada exclusivamente a crias. Nós por ano recebemos mais de 500 animais que são órfãos ou que caíram dos ninhos, e então são animais que precisam de cuidados constantes, de cada hora, cada 2 horas, e então temos um espaço dedicado exclusivamente a estes animais. E depois temos uma parte mais de sensibilização ambiental. O RIAS fica situado no Parque Natural da Ria Formosa, aqui num espaço que é o Centro de Educação Ambiental de Marim. É um espaço que recebe turistas diariamente, e então temos uma pequena sala onde temos materiais biológicos expostos, temos também, e que as pessoas podem entrar, ficar a conhecer o nosso trabalho sem interferir com a recuperação dos animais. Temos também um sistema de videovigilância em que transmitimos imagens em direto das jaulas em recuperação, para que as pessoas possam pelo menos saber o que é que está a acontecer, uma vez que não podem entrar para ver os animais. É um hospital, não nos podemos esquecer disto, não somos um zoológico, por isso os animais têm que estar sossegados, e esta é uma forma que encontramos de mostrar o nosso trabalho às pessoas, sem que interfiram. Depois agora, falando um pouco sobre os números do RIAS, nós trabalhamos aqui em Olhão desde 2009, o centro anteriormente era gerido pelo ICNF. Quando nós chegámos o centro já tinha 30 anos de funcionamento, por isso nós já estamos cá desde 2009. Tem-se visto que ao longo dos anos o número de ingressos tem aumentado. Isto, na nossa perspectiva, não significa que haja mais animais feridos, significa que as pessoas conhecem melhor o trabalho dos centros de recuperação, e isso faz, obviamente, com que mais animais sejam recolhidos e encaminhados. Muito particularmente nos últimos 3 anos, o aumento tem sido exponencial. Só em 2021 recebemos 3.226 animais. Representa um trabalho enorme. Nós abrangemos a parte sul do país, recebemos mais animais do distrito de Faro, obviamente, da zona do Algarve, mas também do Baixo Alentejo e desta zona aqui particularmente, porque como o centro de Évora nem sempre está em funcionamento, os animais acabam por ser encaminhados para nós. Desde que começamos a trabalhar,
já recebemos mais de 21.600 animais, desses 16.833 estavam vivos, e são esses, obviamente, que implicam um maior esforço e uma maior dedicação. Depois, isto será a realidade de todos os centros, creio eu. A maior parte dos animais que nos chegam são aves, a grande fatia dos animais que chegam, mas também recebemos répteis. No nosso caso, recebemos muitos cágados e camaleões, que só existem aqui no Algarve, por isso recebemos bastantes. E depois também mamíferos e a menor fatia é sempre dos anfíbios, apesar de que este ano recebemos, em 2021, recebemos um grande número de anfíbios, uns girinos que estavam num tanque e que foram recolhidos. Eram dezenas e dezenas e tivemos que adaptar ali rapidamente um charco para que eles não morressem, porque o senhor queria fazer obras no tanque e recolheu esses animais. Depois, assim, muito rapidamente, as espécies mais comuns são aves aquáticas, nomeadamente gaivotas, não é? O Algarve tem um litoral enorme, o Algarve é uma praia só, por isso recebemos muitas gaivotas, recebemos também muitos patos, muitas aves aquáticas, cegonhas, marinhas, recebemos também gansos-patola, depois recebemos também algumas espécies urbanas, desde passeriformes aos pardais, melros, também muitas andorinhas, dezenas e dezenas de andorinhas e andorinhões, e também rapinas de pequeno porte, como os mochos galegos, por exemplo, os peneireiros ou as corujas das torres. Porquê que recebemos animais? Porquê que existem centros de recuperação? Ora, porque há ameaças. Nós aqui no nosso centro, a maior causa de ingresso é uma doença que nós lhe chamamos síndrome parético, é uma intoxicação alimentar produzida por algo que estes animais estão a comer, nomeadamente gaivotas. Nós acreditamos que seja uma intoxicação por uma biotoxina e afeta centenas de animais todos os anos. 34% dos animais que nós recebemos chegam com este problema e depois aí isto será o que nos diferencia, creio, dos outros centros, porque depois já é normal todos os centros receberem também muitos animais de queda de ninho ou órfãos. No nosso caso acontece muito na altura da primavera recebermos gaivotas bebés. Esta imagem aqui é uma gaivota bebé super fofa e nós, como no Algarve há muitas pessoas que têm casas que só vêm nas férias, as gaivotas estão cada vez mais a nidificar em varandas, em telhados de prédios, e as pessoas chegam para passar as suas férias e têm gaivotas bebés nas varandas e simplesmente varrem-nas para fora das suas varandas, e estes animais ficam indefesos no chão. Muitas vezes têm lesões associadas às quedas de varandas de prédios altos e é um problema, e nós então acabamos por receber muitas gaivotas bebés. Depois, imensos traumas que nós não conseguimos identificar a origem, uma ave que chega com uma asa partida, mas que as pessoas não saibam bem o que é que lhe aconteceu, nós categorizamos como trauma de origem desconhecida, e depois há uma série de outras causas de ingresso que, apesar de serem menos comuns, acabam por ser bastante dramáticas para nós que lidamos com isto diariamente, como os casos de cativeiro ilegal. São situações em estas ameaças são provocadas propositadamente pelas pessoas, e isso mexe muito connosco, não é? E são, apesar de serem pouco comuns, estas causas fazem com que fiquemos bastante chateados com estas situações. Recebemos também muitos animais que interagem com artes de pesca, com lixo, que acabam por levar para os ninhos, por exemplo, como nos casos das cegonhas, das corujas, que vêm muitas vezes com fios de pesca ou com lixo à volta das patas. E casos de abate ilegal a tiro também. Neste caso, como podem ver, era uma cegonha que tinha um ovo, por isso era uma fêmea. Estes casos, apesar deste animal não ter morrido,
era uma fêmea, não é? Que estava na época da casa de postura, e então é uma situação bastante dramática. E depois há outras causas de ingresso, como tu já falaste também, eletrocuções, animais que são intoxicados com veneno, a colocação de laços, tudo isso são causas que afetam os nossos animais. Depois, se o trabalho de um centro de recuperação é importante, por tudo isto que eu já referi, é também importante porque trabalhamos também com espécies com um estatuto de conservação bastante preocupantes. A maioria dos animais que chegam ao RIAS, o estatuto de conservação é pouco preocupante, no entanto, esses animais permitem-nos sempre ganhar experiência e afinar metodologias e protocolos para quando realmente chega um animal com um estatuto de conservação preocupante, nós conseguirmos recuperá-lo. E desde que começamos a trabalhar já recebemos imensos animais. Esta semana chegou-nos um abutre preto, por exemplo. Este ano recebemos também, no final de 2021, 10 flamingos que ficaram presos numas redes de uma piscicultura. Estes estavam vivos, depois recebemos mais uma série deles que estavam mortos. Mas pronto, ao recuperar, ao dar uma segunda oportunidade a um animal com um estatuto de conservação preocupante, pode realmente ter um impacto direto nas populações em Portugal. Devolver à natureza uma abetarda ou uma águia pesqueira ou uma cegonha preta tem sempre, obviamente, o seu impacto. Falando de devoluções à natureza, que é o que nos move todos os dias, o que nos faz ter força para acordar de manhã e ir trabalhar no duro, desde que começamos o nosso trabalho, já libertamos 8.678 animais, é um número bastante elevado e que nós nos orgulhamos muito de apresentar. Realmente, para isto, a taxa de libertação deste ano foi de 58%, também é uma taxa bastante elevada. E associada a estes momentos de devolução à natureza, obviamente que fazemos sempre sensibilização ambiental, mas também promovemos sensibilização a partir do nosso centro. Participamos em eventos, vamos a escolas, recebemos turmas, fazemos também formação para as pessoas que trabalham connosco, como as equipas do CEPNA, os bombeiros, os vigilantes da natureza. Tentamos que toda a comunidade esteja envolvida e esteja sensível e formada para estes temas. Desde que começamos a trabalhar, já conseguimos envolver mais de 181 mil pessoas, o que também faz com que estas pessoas saibam o que fazer quando encontram um animal ferido e encaminhem os animais para os centros de recuperação. Como é que tudo isto é possível? Nós somos 6 técnicos contratados diariamente no centro. Eu sou a coordenadora, sou bióloga, temos também uma diretora clínica médica veterinária, temos um auxiliar de veterinária, um técnico de ambiental e florestal e que também é o anilhador do centro, temos uma técnica superior de ecoturismo que faz também a parte de gestão e uma bióloga que faz a parte da educação ambiental. Esta é a equipa base, é graças a estas pessoas que tudo isto é possível. E depois, obviamente, temos a ajuda de muitos voluntários e estagiários que acompanham o dia-a-dia do Centro de Recuperação. Nós estamos abertos para receber voluntários e estagiários. Trabalhamos não só com voluntários portugueses, mas também internacionais. E desde que começamos a trabalhar, já recebemos quase 1000 voluntários e 195 estagiários. Nós diferenciamos voluntários de estagiários porque os estagiários são as pessoas que vêm e que de alguma forma desenvolvem um trabalho connosco. Pode ser um trabalho académico nas diferentes áreas de veterinária, biologia, cuidados veterinários. Temos imensos estagiários que já fizeram trabalho connosco. Todos estes trabalhos resultam em projetos e em investigação científica. Tu já falaste de uma parte do nosso trabalho que é a anilhagem. Todas as aves que nós libertamos são anilhadas com anilhas metálicas e depois temos alguns projetos de marcação com outro tipo de marcações, como as anilhas coloridas, que
tu já referiste naquela gaivota, nas cegonhas também e nos poneireiros também temos colocado anilhas coloridas, depois marcas alares em algumas aves de rapina, no caso dos abutres pretos, dos grifos, dos milhafres, e no caso das aves aquáticas, nos patos, colocamos também marcações nasais. Depois, temos também parcerias com outras entidades que nos últimos anos têm permitido a colocação de emissores de GPS, no caso desta águia cobreira, e todo este trabalho de seguimento é o mais importante, não é? Nós passamos horas e horas e dias e meses a tratar um animal e queremos saber o que é que lhe acontece a partir do momento que é libertado. E só é possível graças a estas marcações. E no caso desta águia cobreira, nós sabemos que ela conseguiu sobreviver e conseguiu fazer a sua migração. Depois o emissor deixou de emitir quando chegou ao Mali, mas queremos acreditar que tudo correu bem. No caso deste tartaranhão ruivo dos paúis, foi encontrado aqui na hectare de Faro, aqui mesmo ao lado de Olhão, e nós pensávamos, ele vai manter-se por aqui, mas no entanto ele fez umas grandes deslocações. Este animal teve marcado mais de um ano, até que o emissor deixou de emitir, mas também é bom termos este recurso que nos dá algum feedback de para onde é que andam os animais. No caso desta águia pesqueira, é interessante referir que não só conseguiu sobreviver também, mas fez a sua migração, conseguiu ir para o Saara Ocidental, e depois deixou de emitir misteriosamente. Teve muito tempo numa barragem, nós conseguíamos pelo Google Earth perceber exatamente onde ela estava, era numa barragem, e depois comentamos isto com alguns colegas nossos que marcam cegonhas, e as cegonhas também costumam usar essa barragem e costumam morrer eletrocutadas nessa mesma zona. Se ampliássemos o Google Earth ao máximo, conseguíamos ver postos de alta tensão nesta zona, e muito provavelmente, infelizmente, este animal terá morrido naquela zona. Isto é também uma das consequências de marcarmos os animais, não é? É conseguirmos detectar pontos negros, não só aqui em Portugal, mas também para onde estes animais migram. Já está detectado que este sítio, este local, é problemático para estas aves de grande porte, e há alguma coisa que se poderá fazer para tentar minimizar esse risco. Aqui no mapa deste abutre preto, este abutre foi marcado também há um ano, continua a emitir. A partir do momento em que foi libertado, foi logo para a Espanha e por aí tem andado, mas tem feito as suas viagens também. Só voltou uma vez a Portugal e voou rapidamente para ali, para a zona de Monfragüe, e tem-se mantido, e também é bastante interessante para nós sabermos estes resultados. Depois temos também projetos de ecologia, temos participado em projetos de financiamento comunitário, como os projetos LIFE, o LIFE Estepárias, em que fomos colaboradores, no LIFE Traquemis, que não é de aves, mas que foi um projeto muito importante aqui para o centro, fomos parceiros também, na parte de reprodução em cativeiro de caga de carapaça estriada, também uma espécie bastante ameaçada. Temos colaborado em estudos académicos, envolvendo outras espécies para além das aves. Recentemente somos parceiros também do LIFE Ilhas Barreira, cujo objetivo principal é tentar preservar este habitat tão característico aqui na Ria Formosa, que são as Ilhas Barreira. O RIAS tem a sua responsabilidade fazer sensibilização e educação ambiental em todas as escolas dos concelhos abrangidos pela Ria Formosa. Para além disso, este projeto permitiu-nos capacitar o centro para melhor recuperarmos aves marinhas recolhidas no âmbito do projeto e não só, e então conseguimos finalmente uma instalação com uma piscina e adaptada a este grupo de animais. Cabe-nos também fazer formação para técnicos que trabalham com aves marinhas, em centros de recuperação. Isto aconteceu também no final do ano passado, e conseguimos também melhorar outras estruturas aqui do centro, como por exemplo a sala de necrópsias que está aqui nesta imagem. Depois fazemos também monitorizações ambientais
com alguns parceiros, e isto é uma forma não só de obtermos financiamento, como é óbvio, mas também de minimizar algumas problemáticas que foram detectadas aqui na região do Algarve, como por exemplo os surtos de botulismo que ocorrem em algumas lagoas de hectares. Então nós não conseguimos evitar esses surtos, mas conseguimos minimizar as consequências. Ao detectarmos precocemente animais doentes, por exemplo, conseguimos recolhê-los rapidamente e minimizar a mortalidade nessas populações. Isso são trabalhos que temos feito regularmente e, como qualquer centro de recuperação, temos também uma forte componente de vigilância sanitária e de saúde pública. Temos feito também colaborações, não só com a DGAV, mas com outras entidades para a detecção de doenças e de alguns problemas que possam estar a ocorrer, e alguns deles até podem afetar as pessoas, que são zoonoses, não é? Podem afetar, alguns parasitas podem ser transmitidos, algumas doenças, a gripe aviar, por exemplo, e cabe aos centros de recuperação fazer este tipo de colaboração. Depois somos também um dos centros de referência do programa Antídoto Portugal, uma plataforma que luta contra o uso ilegal de venenos. Nós fazemos então parte da rede de necrópsia e é bastante importante também esta detecção de venenos para que as autoridades possam atuar e para que cada vez menos se veja este problema no campo. Infelizmente, anualmente recebemos dezenas de animais envenenados. Tudo isto resulta na participação em congressos nacionais e internacionais, não só através de comunicações, mas também através de elaboração de artigos científicos. Temos feito dezenas de publicações, não só nós diretamente, mas também todas as colaborações que temos em mão. E, assim, fora da comunidade científica, é óbvio que tentamos sempre divulgar o nosso trabalho, não só nas ações que promovemos, mas também na comunicação social, e esta é uma parte também importante para as pessoas conhecerem o que é que se faz num centro de recuperação. Ora, esta é a parte mais dura do nosso trabalho, que é obter financiamento. Como eu vos dizia logo no início, o RIAS é gerido por uma associação sem fins lucrativos, a Associação Aldeia. Temos um protocolo com a ANA Aeroportos de Portugal desde 2009, que nos permite estar abertos, obviamente. Mais recentemente tem havido avisos direcionados para centros de recuperação promovidos pelo Fundo Ambiental, e depois temos prestado serviço de monitorização com as águas do Algarve, temos protocolos de educação ambiental com alguns municípios, e depois temos que ser criativos. Temos algumas empresas que nos doam materiais ou bens, como por exemplo comida para os animais em recuperação, ou materiais, por exemplo do Zumarino. Temos alguns donativos de municípios aqui do Algarve, ainda não conseguimos que todos apoiem o nosso trabalho, mas é a nossa luta. Depois temos também campanhas de apadrinhamentos de animais, que as pessoas podem dar donativos e tornarem-se padrinhos dos animais. Este ano lançamos também um livro infantil-juvenil que se chama O Hospital da Bicharada, é um livro bilingue também, que pode ser adquirido através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail ou aqui no Centro de Interpretação. E promovemos também, como eu vos dizia, formações. A próxima será o workshop de necrópsia em aves selvagens e decorrerá agora já no final do mês. Qualquer coisa, estejam atentos às nossas redes sociais, nós somos bastante dinâmicos, tentamos dar resposta o mais rápido possível, mas a nossa prioridade são os animais, por isso, se nem sempre conseguimos responder rapidamente a e-mails, é por um motivo, é porque estamos ocupados, somos poucos e temos muito trabalho em mãos. E era isto que eu tinha para vos contar. Obrigada. Obrigado, Fábia, por esta apresentação tão completa sobre o trabalho que é feito nos centros de recuperação e em especial no RIAS, e que ajudam a entender aquela parte que não é visível para quem entrega um animal, porque as pessoas entregam um animal e depois até têm vontade de perceber o que é que lhes acontece, e portanto isto ajuda-nos um bocadinho a perceber depois o que é que se passa depois de entregarmos o animal, não é?
Muito bem, então agora vamos passar à próxima apresentação. A próxima apresentação, nós agora vamos do Algarve até à zona de Aveiro para conhecermos o CRAM, o CRAM Ecomar, o CRAM que é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, e esta apresentação vai estar a cargo da Francisca Hilário. A Francisca é formada em Medicina Veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tirou o curso em 2017 e realizou o estágio curricular em 2 zoos europeus e num centro de reabilitação de animais selvagens na Indonésia, que é o Sikananga Wildlife Rescue Center. Nesse mesmo ano, portanto em 2017, iniciou funções como médica veterinária no CRAM Ecomar. E aqui, além da componente clínico-cirúrgica e de maneio dos animais, colaborou em diversos projetos de educação ambiental e de formação de profissionais. Além disso, é médica veterinária, colaboradora da Rede Nacional de Arrojamentos. Francisca, bem-vinda. Obrigado por estares aqui mais uma vez para nos falares um pouco do CRAM Ecomar e vamos então, vou-te passar a palavra para fazer a tua apresentação. Obrigada, Gonçalo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Tal como a Fábia, tenho todo o prazer em partilhar o nosso trabalho e em explicar melhor o que é o CRAM Ecomar e o que é que nós fazemos e o que é que se passa naquela fase em que as pessoas já não conseguem ver porque é efetivamente dentro do centro. Pronto, a ideia da recuperação vai seguir mais ou menos a ideia do que a Fábia já explicou. Claro que connosco, como só recebemos animais marinhos, as instalações são um bocadinho diferentes e o modo de atuação é um bocadinho diferente, porque as exigências das espécies assim o requerem. Antes de passarmos só para as aves marinhas, nós recebemos espécies de aves marinhas, tartarugas marinhas e mamíferos marinhos. Estas são as espécies que estão descritas em Portugal e por isso o nosso centro é muito... foi construído a pensar só nestas espécies, por isso depois tem mais a parte dos tanques que vocês vão ver mais à frente. Apesar de recebermos todos estes grupos, as aves marinhas são efetivamente o grupo com mais representatividade nos nossos ingressos. Como veem por este gráfico, os outros animais variam muito de ano para ano, nós nunca conseguimos prever o que é que acontece. Por exemplo, penso que foi há 2 anos, tivemos 4 focas num mês e este ano ainda não tivemos nenhuma e já estamos a passar um bocadinho à altura das focas. A única constante são mesmo as aves marinhas. E porquê que as aves marinhas são diferentes e precisam de cuidados diferentes? Uma das razões é a glândula de sal. Estas aves têm uma glândula de sal que permite que não acumulem sal, que obviamente ingerem sempre que capturam o alimento, por causa do mar ser salgado, não é? Obviamente. E isto não é um problema, mas é algo que temos de ter em conta e, portanto, as nossas piscinas têm todas água salgada para esta glândula não atrofiar e elas continuarem a usar durante todo o processo de reabilitação. Outra diferença, esta mais específica para a veterinária, é a necessidade de fluidos. Mais uma vez, devido ao seu habitat natural, estas aves têm muito mais necessidade de fluidos, que é o que lhes acontece normalmente na vida, na captura de alimento. O peixe também tem mais, digamos, água que outros tipos de alimento e, portanto, nós temos de garantir que isto é dado aos animais. E outra coisa tem a ver com a impermeabilidade. Apesar de a qualidade das penas ser importante para todas as aves, as nossas aves ainda têm a questão de terem de estar impermeáveis, porque senão, ao serem devolvidas, poderão morrer apenas por ficarem molhadas e afogarem-se. E isto é uma problemática que, apesar de termos sempre em mente e termos os nossos protocolos todos adaptados para ou as aves não perderem a impermeabilidade ou não deteriorarem as penas, aumentando este problema, torna-se um bocadinho difícil, principalmente em aves que a reabilitação demora um bocadinho mais devido à sua causa de entrada. E então, o que são aves marinhas arrojadas? Esta questão pode ser um bocadinho mais difícil de explicar do que com os outros animais marinhos arrojados, porque a verdade é que nós vemos aves marinhas em terra. Algumas espécies usam os 2 tipos de habitat. Nas espécies que são completamente pelágicas é mais fácil porque é mais raro vê-las em praia. Mas, de qualquer das maneiras, no caso, por exemplo, das gaivotas, que é normal vê-las
acaba por seguir o mesmo princípio das outras aves. Se nos aproximarmos e a ave não conseguir fugir de nós, por exemplo, é sinal que algo se passa e que, portanto, deve ser contactado um centro ou as linhas SOS, que o Gonçalo também já falou no início. Aqui nas aves marinhas, o que é importante para as capturar? Eu não vou entrar muito nesta parte, porque o Gonçalo também já falou. Como veem, segurar a cabeça e cobrir a cabeça é uma parte muito importante. Como o Gonçalo disse, nós não queremos que ninguém se magoe e que também não queremos que a ave se magoe, obviamente. E, portanto, devemos ter cuidado para fazer uma boa contenção e só o fazer se estivermos à vontade para o fazer. Outra coisa importante no caso das aves marinhas é que elas vão ter sempre a tendência de fugir de volta para o oceano, tornando impossível o seu resgate. Ou seja, é importante tentarmos manter entre a ave e a linha d'água, de forma a evitar essa fuga. Como veem aqui, usamos toalhas, nós na nossa equipa usamos sempre toalhas, facilita imenso o trabalho, mas para uma pessoa que esteja a fazer este resgate para entregar num centro ou a instituições capazes de fazer depois a reabilitação ou de entregar num centro, pronto, as pessoas conseguem fazer com um casaco, com uma t-shirt, com qualquer tipo de têxtil que possa ajudar. Em relação às caixas, mais uma vez o Gonçalo também já falou um bocadinho disto, é importante que as caixas sejam adequadas ao tamanho do animal e que tenham furos para o animal respirar. E como veem nestas fotografias, nós, principalmente nas marinhas, ainda temos o cuidado de tentar colocar substratos que sejam absorventes, de maneira às fezes não ficarem na caixa e não conspurcarem as penas do animal. Isto já pensando na impermeabilidade, que é o tal problema que qualquer coisa pode estragar esta impermeabilidade e dificultar a reabilitação do animal ou mesmo impossibilitar a sua devolução à natureza. Claro que nós sabemos que isto é a teoria, mas nem sempre temos à mão um substrato absorvente para pôr nas caixas, mas o que eu estou aqui para vos apresentar é o ideal, obviamente. O que não fazer? Isto é um problema que nos acontece várias vezes, de recebermos aves com o bico atado. E nós percebemos, obviamente, o porquê das pessoas o fazerem. Nas aves marinhas, o bico é, digamos, a parte mais assustadora da ave e que nos poderá causar mais dano. No entanto, as espécies são muito diferentes. E na direita vemos uma gaivota e vemos claramente que ela tem narinas externas, mas no caso do patola, que vemos na esquerda, ele não tem narinas externas, o que significa que se fecharmos o bico de maneira a ele não conseguir atacar-nos, também não vai conseguir respirar e, portanto, já recebemos aves que estavam mortas por causa deste problema e que poderiam não estar, que foi simplesmente por causa disto. Então, as nossas instalações, o que é que são, o que é que têm de diferente? Esta parte vai ser um bocadinho semelhante ao que a Fábia já apresentou, são instalações interiores, salas como numa clínica, que existem como numa clínica veterinária. Também temos o raio-x que a Fábia falou, não sei se conseguem ver a minha setinha, mas não sei se alguém consegue dizer. Vou fingir que sim. Temos um raio-x que nos ajuda imenso no diagnóstico e facilita todo o processo de reabilitação, porque quanto mais cedo conseguirmos fazer um diagnóstico, mais cedo conseguimos encaminhar o tratamento certo. E depois aqui em baixo temos outra sala, que nós chamamos a sala de lavagens, que não só está equipada com máquina de lavar e secar industriais para têxteis, que vocês já vão perceber porquê, mais uma vez tem a ver com o que também já falei nas caixas de transporte, de manter as caixas limpas e sem fezes e com substratos absorventes, portanto imaginam que esta rotação de lençóis e de têxteis é muito grande, por isso ajuda imenso. Como também tem estes tanques que estão equipados para alternar o serviço de drenagem entre a rede normal de saneamento e um tanque específico, no caso queremos fazer a lavagem de aves oleadas. Que obviamente é preciso haver este tipo de drenagem diferente, porque senão iríamos contaminar a rede normal de saneamento. Depois estamos também equipados com um laboratório, com diferentes tipos de tecnologias. Aqui em baixo podem ver a nossa máquina de revelar os raios-x, que é tudo a nível digital, ficamos logo com o raio-x a computador, e ainda temos bancos de tecidos noutras salas, onde temos tecidos de todos os grupos de animais marinhos.
aqui na parte exterior, isto obviamente já é uma parte mais final da reabilitação, quando os animais já podem estar mais expostos aos elementos, como o frio, a chuva, o vento, e nós, como vocês veem, estamos muito perto da Ria de Aveiro, por isso o tempo nem sempre é o nosso melhor amigo, e temos esta estrutura em estufa, que tem várias piscinas de pequenas dimensões, e depois temos os tanques de maiores dimensões. Este aqui que vem em grande plano é o que nós chamamos o recreio, que é o tanque de reabilitação final para as aves, onde elas já podem ter acesso à água sempre que quiserem, e podem treinar o voo, porque têm bastante espaço para o fazer. Como eu disse, todos estes tanques são de água salgada, que nós tiramos diretamente da ria, e fazemos os tratamentos à água para garantir a sua qualidade, e todas as piscinas estão equipadas com filtragem de superfície, filtragem da coluna d'água e tratamentos de diversos tipos. Este tanque é o nosso maior tanque, não é tão usado para aves, mas tem a particularidade de ter estas janelas para podermos observar os animais sem que eles nos observem a nós. E além disso tem sistemas de desinfecção da água diferentes, como o sistema de ultravioleta, um protein skimmer, os filtros de areia que todas as outras têm, e também tratamento de água por ozono, ou seja, neste tanque não é necessário usar cloro e, portanto, conseguimos manter um habitat mais semelhante à realidade, com presas vivas como peixes ou cefalópodes ou caranguejos. E claro, não é usado para aves por motivos óbvios, porque se nós puséssemos uma ave num tanque destes, elas fugiam imediatamente. Agora, mais ligado à reabilitação em si, o que nós fazemos imediatamente quando recebemos uma ave, ou seja, imaginem que resgatavam uma ave, a punham na caixa, traziam ao centro, e o que é que nós íamos fazer a seguir? Primeira coisa, e apesar de parecer muito simples, é muito importante, é a pesagem. No caso das crias, como vocês estão a ver nas imagens, permite-nos controlar o aumento de peso e ter a certeza que está tudo a correr bem durante a reabilitação. No caso dos outros animais, também nos permite avaliar essa parte de aumento de peso, mas também é importante para todas as questões como medicações e essas coisas. E ver se estão de acordo com o peso indicado para a espécie. E, portanto, é um dado que não só tiramos logo ao início, como vamos mantendo atualizado ao longo das semanas de reabilitação. De exames complementares, fazemos sempre uma colheita de sangue, nem sempre é possível, porque às vezes as aves chegam em tão mau estado que não conseguimos fazer essa colheita de sangue, e fazemos sempre o raio-x, como vocês também já viram que temos acesso, felizmente, porque, como vamos ver mais à frente, há uma problemática que é a ingestão de anzol, que sem o raio-x muitas vezes iria passar despercebida. Então, causas de entrada mais frequentes. Há muitas que se sobrepõem com o que a Fábia já apresentou e provavelmente o Ricardo também vai apresentar. Eu tentei falar mais das que estão ligadas só às marinhas. Um destes problemas é o emaranhamento. Mais uma vez a Fábia também já falou um bocadinho. Nós, de emaranhamento, sem dúvida que temos mais casos ligados à arte de pesca do que a lixo propriamente. Portanto, redes, fios de nylon, amostras de pesca, anzóis, todo este tipo de material de pesca que é descartado incorretamente, ou quando também pode acontecer os animais ficarem emaranhados em situações em que está a ser usado, como redes lançadas que as aves ao mergulharem para apanharem um alimento ficam presas, ou que é descartado incorretamente e que portanto é só lixo, mas é lixo derivado da pesca. O emaranhamento pode ter diversas consequências, como veem aqui à volta do bico. Se este animal não tivesse também, por exemplo, o fio à volta do corpo, provavelmente morreria à fome, porque não estava mal o suficiente para se deixar apanhar, mas também não conseguia capturar alimento. Portanto, nós, quando recebemos um animal emaranhado, pode ser uma situação do dia anterior ou pode ser uma situação que já está a acontecer há semanas. E isso vai determinar, obviamente, o sucesso da reabilitação, porque muitas vezes os animais já chegam tão debilitados que não há muito a fazer. Outra coisa que difere de muito tempo emaranhados é que as lesões são completamente diferentes. E é um problema, isto pode parecer esquisito, mas nós ainda por cima estamos localizados ao lado de uma lota e numa zona que há bastante pesca desportiva,
e vemos ativamente, quase diariamente, animais que estão envolvidos em lixo e em fios e em redes e que nós não conseguimos capturar porque esses fios ainda não estão envoltos no corpo, e que infelizmente já sabemos que o desfecho mais provável será a morte do animal, porque mesmo às vezes tentamos capturar e não conseguimos, mas nestas situações assim à volta do bico e da cabeça já sabemos o que é que vai acontecer. Outra problemática são os anzóis, principalmente as amostras de pesca, que são estes anzóis que têm 3 grupos de anzóis triplos, como veem aqui numa imagem mais aproximada à direita. E pronto, o que acontece normalmente é que o animal tenta depois tirar a amostra de pesca e cada vez fica mais emaranhado, e como são 3 grupos de anzóis triplos, acaba por prender várias partes do corpo. E se for recolhido rapidamente, as lesões podem não ser muito dramáticas, mas se não for, tudo se pode complicar. E apesar destes cenários, que o animal parece muito desconfortável, o melhor é sempre não remover anzóis. E porquê? Como veem aqui, isto não é desses anzóis triplos, mas temos à esquerda um exemplo de um anzol que ainda está numa asa, um animal que recebemos e quisemos logo ver exatamente onde estava o anzol, e à direita vemos um animal que nos chegou já com o anzol removido. Claro, não temos a certeza se era um anzol porque não o vimos, mas tendo em conta as características da ferida, é o mais provável. Mesmo não sabendo muito sobre veterinária e raio-x, conseguem perceber que aqui o nível das lesões, a quantidade e o envolvimento dos tecidos é completamente diferente do que aqui. Ou seja, neste caso, nós removemos o anzol com os procedimentos que já sabemos fazer e que treinamos para fazer, e tudo correu bem, foi uma rápida resolução. Nestes casos, às vezes já nem sequer há resolução, por isso, vendo um animal com anzol é sempre melhor esperar que sejam os profissionais a tirá-lo. Outra questão dos anzóis, que é quando são ingeridos. E como eu disse há bocado, muitas vezes nós, se não tivéssemos o raio-x, nem sequer conseguimos perceber, porque o animal pode só mostrar, por exemplo, uma fraqueza geral e nunca perceberíamos. O que fazemos normalmente e que temos melhores resultados é a endoscopia para remover estes anzóis. Vocês agora vão conseguir ver aqui vários casos. Claro que todos os casos diferem, porque os anzóis também são todos muito diferentes, e temos animais que vemos que já estão a viver assim há muito tempo, com anzóis enferrujados, que normalmente já há muito mais danos, e depois temos anzóis grandes, anzóis pequenos, anzóis com barbela, anzóis sem barbela, e isso tudo vai ditar o sucesso da reabilitação. Outra causa de entrada muito relacionada com aves marinhas é o oleamento. E quando eu digo oleamento, às vezes as pessoas pensam só nos petroleados, mas isso não é assim. Muitas vezes também são em óleos alimentares. As gaivotas têm tendência para ir muito para zonas com óleo alimentar. Basta ver, às vezes em restaurantes, o cheiro da comida acaba por atraí-las, elas vão para essas zonas, um caixote mal fechado com óleo alimentar descartado, mal descartado, ou por exemplo em fábricas da indústria conserveira. Pronto, são alimentos que nos acontecem mais, mas claro que os mais dramáticos são sempre os petroleados, principalmente porque afetam um grande número de animais. E aqui, esperem só um bocadinho que eu tenho que tirar o som, que achava que tinha tirado. Vou-vos mostrar um vídeo de um grupo de airos e tordas oleados. Isto aconteceu há uns anos e foi um grande número de animais, também envolveu patolas e papagaios do mar, porque ainda por cima foi em janeiro, ou seja, apanhou aquela fase do ano em que temos aqui muitas aves invernantes destes grupos. Acabámos por ter uma boa taxa de sucesso, mas os banhos e a resolução deste problema às vezes não são assim tão fáceis, e às vezes temos animais que já estão não só oleados, mas como as substâncias são tão nocivas, já têm muitas outras lesões para além da sujidade das penas. Os animais chegam em grupos, portanto às vezes não conseguimos lavá-las todas ao mesmo tempo, por isso é que vem aquela camisolinha, e alguns também estão fracos demais para aguentar todo o procedimento, por isso temos de esperar
sobrevivência do animal é sempre o mais importante, mesmo que tenha de ficar oleado mais uns dias, digamos assim. Os banhos parecem também muito simples, mas não são. Nós temos tido nos últimos anos casos de pessoas que tentaram fazer este procedimento em casa e 100% das vezes correu mal. Portanto, vocês estão a ver este vídeo, isto parece tudo muito fácil, escovamos a ave e tal, mas requer muitos cuidados. E claro, no fim acabam elas por se limpar, acabam o trabalho. As piscinas e as caixas. Já falei um bocadinho das piscinas quando vos mostrei as instalações do CRAM. Efetivamente é digamos, o habitat que nós recriamos, que é mais especializado para as marinhas, mas nem todas as fases de reabilitação requerem a mesma coisa e nem todas as aves, sei que não são todas marinhas aqui, requerem os mesmos cuidados e os mesmos habitats. Aqui, só ligando às marinhas, vemos que temos duas gaivotas em situações completamente diferentes e isto tem sempre a ver com a fase da reabilitação em que se encontram e o que é que nós achamos que é melhor para a ave. E mais uma vez, entram aqui os substratos. Eu já vos falei que são muito importantes para manter as camas limpas e as penas sem fezes, mas também usamos substratos fofos porque estas aves não estão habituadas a estar em terra e, portanto, não estão habituadas a suster o seu próprio peso. Neste caso, ambas estão deitadas e estão a suster o peso na quilha, mas também nas patas. E então é normal haverem lesões decorrentes deste cativeiro, mesmo que seja curto, e estes edredons e lençóis ajudam a prevenir esses problemas. Nós recebemos, felizmente, muitos donativos deste tipo de material, porque como estão sempre a ser lavados também, essa duração não é muito longa, mas há sempre donativos, felizmente, de edredons, mantas, polares, lençóis, e nós usamos sempre quando os animais estão em caixas, apenas deixamos de usar quando eles vão para piscinas. Entretanto, este vídeo não está a começar. Entretanto, quando começam a ir para as piscinas, vocês veem que este patola, por muito cuidado que nós tenhamos, está completamente encharcado. Por isso, muitas vezes vão só à piscina durante breves minutos e voltam para a caixa. E felizmente vemos isto que está a acontecer neste vídeo, que é um patola a fazer preening, porque por muitos banhos que possamos dar aos animais, eles têm de ter sempre estes comportamentos, porque não há ninguém como eles para pôr as penas no seu estado perfeito. E por fim, idealmente, eles começam a passar 100% do seu tempo em piscinas, que é todo um trabalho também da nossa equipa, que parece que não está relacionado com os animais, mas que é essencial, que é o cuidado das águas, o cuidado das piscinas. Vocês veem que esta piscina está a ser aspirada, tem ali filtragem da superfície para não voltar a conspurcar as penas, com óleos ou qualquer sujidade que possa ficar à superfície. E pronto, e como imaginam, principalmente quando as piscinas têm este número de animais, a quantidade de fezes também tem de ser muito bem controlada e por isso temos de estar sempre a aspirar e a ter cuidado com a qualidade da água e a mudar os animais de umas piscinas para as outras sempre que necessário. Outros casos interessantes são quando temos crias, estes mais uma vez não são marinhas, mas também recebemos de vez em quando, e as crias vão precisar de mudar de habitat para se começarem a acostumar ao seu habitat natural. Aqui temos 3 crias de borralha de coleira interrompida que finalmente puderam passar para uma caixa maior, já com um piso de areia e também com acesso à água, com o objetivo de mimetizar um bocadinho a praia. Em relação à alimentação, também temos diferenças em relação aos outros centros, por serem marinhos. Os nossos animais são quase 100% piscívoros, por isso nós temos de ter muito cuidado com a alimentação e com a qualidade do peixe. Estas espécies, dar peixe morto a estes animais às vezes já é complicado, porque não estão habituados, obviamente, a comer peixe morto, mas nós é o que temos para lhes dar, obviamente, mas a qualidade é essencial. Nós temos tudo congelado em câmaras frigoríficas, ainda usamos o gelo para manter, principalmente durante os meses quentes, o peixe nas suas melhores condições e temos todo um protocolo para descongelamento do peixe, de forma a ele ser dado no momento em que está melhor aos animais.
e mesmo com todos estes cuidados, os peixes são selecionados individualmente antes de serem dados aos animais. Nem todos conseguem comer ou digerir peixe inteiro. Nós também temos várias receitas, digamos assim, de papas de peixe, que são formuladas para cada espécie e para as suas necessidades. Por isso, mais uma vez, como também a Fábia e o Gonçalo já referiram, reabilitar em casa é sempre uma péssima ideia. Estes animais nem sequer conseguem muitas vezes fazer as coisas básicas como comer, que infelizmente é uma coisa que as pessoas têm sempre tendência a fazer. Encontram uma ave que está mal e querem lhe dar de comer, e não perdi a conta à quantidade de caixas que vêm com croissants de chocolate lá dentro para dar a aves marinhas, nem sequer faz sentido. E que só piora, porque caso das gaivotas, por exemplo, que até comem esse tipo de coisas, não é, ingerem, mas não é bom, e pioram sempre o prognóstico destes animais. Quando começam a comer, é ótimo quando comem sozinhos, é muito mais fácil. Claro que esta água, como veem, está suja, nós temos de ter muito cuidado, também não é assim tão fácil de gerir, mais uma vez por causa da impermeabilidade. E como podem ver, temos aqui a ver 3 espécies diferentes, todas a comer um alimento diferente. Portanto, é preciso muito conhecimento sobre a biologia dos animais para conseguirmos dar os cuidados específicos a cada indivíduo. Mais uma vez, estas são as mesmas 3 crias de borrelho, já numa fase posterior da reabilitação. Vem aquela praia que eu estava a falar, mini praia, imitação de praia, digamos assim. Aqui neste caso das crias é essencial que elas comecem a comer sozinhas, porque senão não conseguimos, nestas espécies, temos de garantir que elas o fazem na reabilitação para depois poderem ser libertadas e termos a certeza que se vão conseguir alimentar. Aqui vocês estão a ver um tipo de comida morto, mas estes animais também eram alimentados com pulga do mar, por exemplo, e outras espécies de presas vivas. Outra coisa positiva de ter vários animais no mesmo sítio, principalmente jovens, aqui vemos um grupo de patolas juvenis, é a introdução à competição. Estes animais às vezes não têm todos o instinto de capturar o peixe, mas a convivência com os cães específicos ajudam a criar estes hábitos e a desenvolver estes comportamentos. E veem que eles estão muito interessados nos seus peixinhos. E mais uma vez, eu sei que isto tem muitos vídeos de aves a comer sozinhas, mas isto, quando acontece finalmente, é sempre uma alegria para toda a equipa. E neste caso é um airo que já se consegue alimentar debaixo de água de forma autónoma e ter o comportamento normal da espécie. Portanto, daqui já está na fase final de reabilitação e depois será anilhado e libertado. E por falar na anilhagem, acho que já não vale a pena também desenvolver muito este assunto, porque já foi falado. Nós anilhamos todas as aves com a anilha metálica, temos uma anilhadora que o faz, e nos grandes larídeos ainda usamos as anilhas de cor, que também já foram faladas. As nossas são estas, azuis com letras brancas, e o código é M2 pontos e depois 3 algarismos. Também já temos tido muitos avistamentos, podem ver algumas dessas histórias nas nossas páginas das redes sociais. E, claro, se virem alguma das nossas aves, também podem sempre reportar-nos. E, como a Fábia disse, o que nos faz levantar cedo para continuar a fazer este trabalho é a devolução à natureza. Nós, sendo aves marinhas, muitas vezes fazemos as devoluções mesmo no oceano, com o apoio da Polícia Marítima. É o ideal, obviamente, mas nem sempre é possível. Primeiro porque, obviamente, a Polícia Marítima não tem sempre os meios disponíveis para nos ajudar, também têm coisas para fazer. E quando o mar o permite e as condições atmosféricas o permitem, e para determinadas espécies e determinados indivíduos, também não há problema de serem libertados de praia. Mas o ideal seria ser sempre no mar. Vem aqui mais 2 exemplares, aqui um pirrito mais nas dunas, um painho, uma negrola, como veem não teve problema nenhum em levantar voo e seguir. Claro que veem que aqui na zona de Aveiro o mar nem sempre coopera, mas há dias como este com a ondulação baixa que permitem estas devoluções de praia. E aqui o grande grupo dos oleados de há uns anos, de ares e tordas,
que foram devolvidos todos juntos por serem uma espécie gregária e efetivamente terem entrado todos juntos. E é uma alegria, não vou mentir, era a melhor parte do trabalho. E muito obrigada. Também podem seguir mais do nosso trabalho nas redes sociais. Nós também recebemos estagiários. No momento, para este ano já estamos fechados, mas anunciamos sempre as vagas nas redes sociais. E também, como a Fábia disse, nem sempre estamos aptos para responder, mas respondemos a toda a gente assim que possível. Portanto, qualquer questão que tenham depois de hoje ou qualquer coisa, estão sempre à vontade para contactar connosco. Obrigado, Francisca. É muito interessante ver estas especificidades sobre a forma como são reabilitadas as aves marinhas, porque realmente é preciso ter cuidados especiais, e também é importante estes alertas que aqui deixaste sobre ser importante as pessoas não tentarem fazer isto sozinhas, porque não têm conhecimentos, não têm preparação, e a probabilidade de correr mal é grande. E, portanto, eu acho que esta parte da mensagem também é muito importante, efetivamente. É muito importante, até porque às vezes as pessoas até acabam depois por encaminhar os animais, quando veem que não vão conseguir, acabam por encaminhar para o centro, mas muitas vezes já é tarde demais, porque as aves entretanto já chegaram a um ponto sem retorno, e então foi só atrasar uma situação que poderia ser reversível e que deixou de ser reversível por causa deste atraso. Portanto, é muito importante, realmente. Exato. Obrigado mais uma vez. Vamos agora passar para a terceira e última apresentação. Agora vamos então para a beira interior, vamos até Gouveia, para ficar a conhecer o Servas, que é o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens. E para nos falar um pouco do Servas, temos connosco o Ricardo Brandão, que é licenciado em Medicina Veterinária pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que tem formação adicional em Biologia da Conservação. Foi coordenador do Programa Antídoto de Portugal entre 2003 e 2010 e técnico colaborador do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ICNF, no Parque Natural da Serra da Estrela entre 2005 e 2008. Desde 2009 é, então, coordenador e médico veterinário do Servas, que, como já foi referido, é gerido através de uma parceria entre o ICNF e a Associação Aldeia desde 2009. Desde 2006 é membro de equipas veterinárias de apoio a projetos de conservação de espécies ameaçadas, como o lobo ibérico ou a águia de Bonelli. E é docente da cadeira opcional de Conservação da Fauna Selvagem Autóctone no mestrado integrado em Medicina Veterinária da Escola Universitária Vasco da Gama, em Coimbra, desde 2021. E é também coordenador distrital da Guarda no IBER de Portugal Aves desde 2015. Ricardo, bem-vindo. Obrigado por estares mais uma vez connosco para nos falares um pouco sobre a atividade do Servas, que também sei que tens aqui algo diferente para acrescentar pelo tipo de animais que vocês recebem aí, não é? Vou-te então passar a palavra para poderes falar um pouco da vossa atividade. Obrigado, Gonçalo, e a todos os que estão presentes, e tentarei, de facto, não sobrepor demasiado nas temáticas que já foram abordadas e tentando ir um pouco mais a fundo em algumas delas que tenham a ver com a nossa realidade. Tentei focar principalmente nas aves de rapina e também em andorinhões, por serem grupos com os quais temos mais trabalho, também por forma a não me sobrepor com outros tipos de aves que já foram referenciadas. Bom, o Servas é o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens. É uma estrutura que está em Gouveia, no Parque Natural da Serra da Estrela, e tem, de facto, várias parcerias que sustentam a sua atividade, tal como o Ria já referiu, a ANA, Fundo Ambiental, e depois também vários municípios, e eu referirei de que forma é que lidamos também com os municípios, como forma também de chegar às populações. E temos também uma rede alargada de parcerias que nos apoiam, desde a cedência de materiais, de equipamentos, na ajuda na realização de ações, de educação ambiental e outro tipo de ações. Isso tem sido realmente uma força que, com os anos de atividade, tem crescido, por força de mais pessoas e mais entidades nos conhecerem e quererem ajudar-nos, e o trabalho em parceria acaba por ser também algo que fazemos como regra para conseguirmos mais impacto. Fica aqui o convite também para nos virem visitar. Ambos os espaços que nós gerimos e que eu referirei agora
são visitáveis, mesmo o hospital, mas nesse caso apenas uma parte é que é possível demonstrar às pessoas, para não interferir com os processos de recuperação, mas recebemos escolas, famílias, grupos e também tentamos entrar um bocadinho na rede de locais visitáveis aqui da Serra da Estrela, no contexto de várias plataformas que eu referirei também aqui no final. Além do centro, propriamente dito, que está em cima, na imagem, dentro da área protegida do Parque Natural da Serra da Estrela, temos também, no centro da cidade de Gouveia, a Casa da Torre, que é um espaço que é dedicado à educação ambiental, é um edifício classificado da cidade e que o interior é gerido pelo Servas, em parceria com o município, e tentamos ter lá material biológico, didático, relacionado com a fauna selvagem, divulgando também o nosso trabalho, mas principalmente a biodiversidade da região. Por isso fica aqui o convite, além de, obviamente, poderem conhecer o nosso trabalho através das redes sociais, blog, que acaba por ser a comunicação que fazemos mais diariamente com as pessoas. Em relação ao tipo de animais que recebemos, então, do total que nos chega por ano, que este ano chegou próximo dos 700 animais, claramente aves de rapina são a nossa principal experiência. Para terem uma ideia, metade do total de ingressos que tivemos desde sempre, desde o início da atividade do Servas, são ou aves de rapina diurnas ou noturnas. Portanto, focarei principalmente neste grupo. Começando desde logo também por explicar que atuamos numa área rural, grande parte da nossa área de ingressos, que inclui Guarda, Viseu, mas também Aveiro, Coimbra e Leiria, apanha áreas de uma ruralidade que ainda é, de alguma forma, desconhecedora da atuação ideal para um animal que é encontrado ferido. Em contexto mais urbano, obviamente que há uma grande fatia da população a que também temos que chegar, mas com um esforço ainda maior, temos que conseguir chegar à área rural, não só em termos de informação sobre o que deve ser feito, mas também em termos de sensibilização. Tentamos jogar um bocado com as duas vertentes. Para nós, recuperar animais não é suficiente, tentamos ter uma componente forte de pedagogia e de divulgação como ferramenta de conservação, e achamos que é aí também que os centros de recuperação têm que ser integrados, têm que estar ativos e têm que realmente mostrar o seu potencial e a sua função. Situações como esta que aqui temos são ainda frequentes. Este senhor encontrou esta ave de rapina, esta águia calçada, e tentou, com a melhor das intenções, ajudá-la, e neste caso achava até que estava a conseguir fazê-lo, alimentando-a, colocando-a neste tipo de galinheiro, perigoso para o animal, porque um voo contra aquelas redes é suficiente para danificar a cera, danificar as unhas, situações também que podem ser complementadas com esta imagem, em que alguém colocou o animal num espaço ainda mais exíguo, ainda mais confinado, e é uma cria de bútio-vespeiro que até nem tinha nenhuma lesão, mas só o facto de ser colocada numa gaiola de rede como esta faz com que o animal fique com lesões que podem depois demorar bastante mais tempo a serem tratadas. Por isso a mensagem básica, insistimos nisto, todos os centros, obviamente, todos os animais devem ser entregues muito rapidamente. E mesmo que alguém queira ajudar, não é levando para casa que o vai conseguir. É entregando o animal às autoridades, que obviamente funcionando melhor numas áreas geográficas do que noutras, dão resposta a estas situações, mais agora do que há 15 anos atrás, portanto é um processo que ainda está a evoluir. O CEPNA da GNR, muitas vezes, mesmo nas redes sociais, ainda sofre algumas críticas por demora na atuação ou não atuação, no caso de alguns grupos de aves. Isso é algo que ainda tem que ser corrigido, mas pelo menos no que toca à experiência que temos naquelas áreas que eu referi antes, na nossa área geográfica de ingressos, na Beira Interior e também parte da Beira Litoral, sentimos que há uma eficácia muito grande. Isso também se vê neste tipo de gráficos, em que há uma tendência crescente no número de ingressos em praticamente todos os distritos de origem de animais para o Servas, e isto deve-se muito a essa permanente formação, permanente contacto que temos com as autoridades. E além de serem, obviamente, pessoas que já têm alguma formação, têm também sensibilidade para esta área. E onde houver falhas, essas falhas devem ser comunicadas aos comandos gerais da GNR para que realmente esses momentos de pior atuação sejam corrigidos. Tem que ser essa a abordagem e nós também tentamos fazê-lo quando sentimos que há alguma falha por parte de alguma autoridade. E aos próprios, em relação a nós também, porque obviamente também falhamos em alguns procedimentos e isto tem que ser em paralelo em termos de evolução. E isto principalmente nos meses em que acontece um maior número de ingressos, há mais trabalho no meio do ano, principalmente os meses de primavera e verão são os períodos em que temos mais ingressos. Isto também é uma sobrecarga de trabalho para as próprias autoridades e pode ser até nesses momentos que haja
uma menor capacidade de resposta. Nós tentamos sempre também sugerir às pessoas que, se puderem, entreguem os animais no posto da GNR mais próxima. Quando o CEPNA, por alguma razão, não pode ir buscar o animal, essa é uma forma de reduzir a demora no encaminhamento do animal. E, em alguns casos, se as pessoas têm a possibilidade de levar os animais para o centro, não sendo o ideal, em termos mesmo de legislação, acaba por ser uma forma que, não havendo outra, nomeadamente por atuação das autoridades, deve ser feita para que o animal não esteja mais tempo do que o necessário sem ser avaliado. Portanto, este período do ano que eu referi, do verão, acaba por ser aquele período em que há mais animais a serem encontrados, há também mais pessoas no campo e por isso surge um maior número de ingressos e a nossa casuística é mais elevada nesta altura do ano. Principalmente devido às quedas do ninho, que, como este gráfico também demonstra, estão em crescente. Isto deve-se muito também aos ingressos de aves de rapina noturnas, mas principalmente ingressos de andorinhões, que eu irei referir a seguir. No caso das rapinas noturnas, são de fácil recuperação, no caso de animais que sofrem quedas do ninho. Em geral, isso é uma situação que podemos considerar que ocorre com as aves de rapina, também com as diurnas, que são animais que muito rapidamente são independentes a alimentarem-se, o que diferencia bastante, por exemplo, da recuperação de aves insetívoras, como é o caso dos andorinhões, que são muito mais dependentes da equipa de trabalho. No caso de quedas de ninho em espécies fáceis, como é o caso dessas que eu estou a referir, devemos tentar que todo o processo seja independente da ação humana. Desde um animal que chega como pequena cria, no caso desta coruja das torres, bebé, até quando já estão em instalações exteriores, se conseguimos que os animais já se alimentem de forma independente, em pequenos grupos, tentamos sempre colocá-los em pequenos grupos, em que já vêm, quando são, por exemplo, remoções de ninho, que às vezes acontece no caso da coruja das torres, ou então quando ingressam animais individualmente de diferentes de origens, mas são de idades próximas, nós tentamos criar um grupo dentro do centro de recuperação. E depois a nossa participação geralmente é controlar tudo o que acontece à distância, sem que os animais nos vejam, e isto é crucial, por um lado, para que os processos de recuperação sejam rápidos e por outro também para que haja uma menor ou a mínima possível habituação destes animais a pessoas. E depois, obviamente, que vamos fazendo os animais avançar nas diferentes etapas de recuperação, em função também da sua performance e da capacidade que demonstram, chegando a um ponto final de treino em que têm acesso também a presas vivas. Isso é importante com algumas espécies, dou aqui o exemplo das corujas do mato, que muito rapidamente começam a conseguir caçar, aprendem com os que conseguem primeiro e também com indivíduos mais velhos que temos no centro, que podem ser considerados pais e mães adotivos, usamos muito esse conceito, animais irrecuperáveis, que tentamos ter principalmente das espécies mais comuns, para que eles possam ensinar as crias a alimentar-se, e essencialmente na caça de ratos, no caso das rapinas noturnas e também das diurnas, há uma relação muito forte com a necessidade de termos ratos, mesmo na natureza há uma relação muito forte com a abundância de ratos, mesmo estes gráficos de ingressos, no caso das rapinas noturnas, podem até refletir isso, anos de muitos ingressos, principalmente de crias, podem ser anos de excelente eficácia de reprodução, isso podem ser anos de muita reprodução também de ratos, por isso mesmo na natureza há essa relação muito próxima e nós temos que ter isso presente. Fica aqui um exemplo de 4 crias, neste caso de uma espécie de ave rapina diurna, que é o tartaranhão caçador, uma espécie em declínio e cada vez recebemos menos animais, mas este foi talvez um dos últimos ingressos de um grupo de crias que, por ser uma espécie prioritária, tiveram via verde em todas as etapas de recuperação, foi tudo feito com o máximo de rapidez possível e com prioridade para a recuperação deles, dado o seu estatuto, e isto implicou também dar a melhor comida que tínhamos, e neste caso ratos é a comida ideal para um processo de recuperação rápido. Para ficarem com uma ideia, em termos de como isto tem impacto no nosso trabalho, só estas 4 crias, para um período de recuperação de cerca de 45 dias, consumiram 3.600 ratos. Obviamente não podemos fazer isto a todos os outros animais, temos que combinar também com a utilização de carne de coelho e outros tipos de carne a que temos acesso. Mas os ratos seriam sempre o ideal. E 20 ratos por dia para este grupo era realmente aquilo que eles necessitavam para que tudo corresse de forma perfeita, rápida e que fossem ainda a tempo de migrar para a África na altura de vida. E esta é uma espécie de migração relativamente precoce comparado com outras rapinas migratórias. Passando agora para
o grupo dos andorinhões, também eles migratórios, também eles com exigências bastante específicas em termos de alimentação, mas neste caso estamos a falar já de uma alimentação de base insetívora. Acaba por ser esse o ponto crítico, porque muita gente encontra andorinhões, porque são espécies urbanas, principalmente o andorinhão preto e o andorinhão pálido, e as pessoas tentam alimentar estes animais. E isso é pior do que não fazer nada. Quando chegam andorinhões ao centro, já foram alimentados com pão, ração ou até carne, porque muitas pessoas confundem os andorinhões com aves de rapina, devido às garras que eles apresentam, isso é algo muito negativo. E digo que é pior do que não receber nada, porque são animais que têm até uma grande tolerância e resistência a um período relativamente longo sem serem alimentados. O que os diferencia, por exemplo, de andorinhas, há várias diferenças, mas essa seria uma delas. Os andorinhões são bastante resistentes. Nós tentamos dar as refeições a cada 3, 4 horas, exclusivamente à base de insetos, e depois vamos gerindo o espaçamento entre refeições, também em função do ganho de peso, ou neste caso da perda de peso entre refeições, para conseguirmos minimizar o número de manipulações e de stress, mas é relativamente fácil de fazer tudo isto por pessoas que tenham já algum treino e que tenham acesso à alimentação adequada. Esta imagem aqui representa uma sessão de alimentação em que os andorinhões saem de pequenas caixas, onde estão em grupos, organizados mais ou menos pela idade, pelo desenvolvimento de penas que têm. São colocados em pequenos ninhos e depois, à medida que são alimentados, são colocados ali naquele painel para ficarem pendurados pelas garras numa posição mais ou menos confortável, enquanto não chega a vez de voltarem para a sua caixa. Isto tem que ser feito também com bastante higiene e, acima de tudo, bastante rapidez para que os processos de manipulação sejam reduzidos ao mínimo possível. E é positivo termos muitos, no sentido em que o grupo acaba por ser um estímulo positivo para a recuperação individual de cada um deles. Quando alguém tem um sozinho em casa, esse animal claramente vai estar em maior stress. Pode ser difícil determinar o stress deles e percebê-lo, mas claramente eles estão melhores quando estão com outros indivíduos de espécies parecidas ou é mesmo, se possível. E o número de ingressos de andorinhões que temos é algo que continua a crescer. No ano passado, em 2021, recebemos cerca de 150 e é um número que seguramente será para superar nos próximos anos, porque mais gente sabe o que fazer quando encontra um. E reforço esta mensagem, se já é importante em todos os outros casos, no caso dos andorinhões, a entrega imediata é decisiva e não fazer nada, nem comida, nem água, é melhor do que tentar ajudá-lo com alimentos incorretos. As quedas do ninho, apesar de serem trabalhosas, compensam em termos de eficácia e também de sucesso. Temos taxas de sucesso gerais das quedas de ninho, incluindo todos os grupos de fauna, que superam os 75%, o que é um número que é superior à percentagem geral de recuperação, que, tal como a Fábia também referiu, ronda os 60%, por isso é bom podermos investir também neste grupo. Tem é que ser com a consciência de que a manipulação tem que ser reduzida ao mínimo. Caso contrário, podemos estar a conseguir desenvolver e fazer crescer animais que são libertados, mas que podem não estar nas condições mentais adequadas para a sua sobrevivência. Esse tipo de situação muitas vezes acontece quando há casos de captura e de cativeiro ilegal, resgates de animais que vieram de cativeiro e que são entregues. A taxa de sucesso aí é um pouco menor e pode ter a ver com essa questão mental. Isso acontece principalmente com passeriformes, mas também acontece com aves de rapina, diurnas e noturnas, mais até diurnas, como é o caso deste açor juvenil que está aqui, um animal a quem foram cortadas todas as penas de voo, das asas, da cauda, e que demorou 2 anos a ser recuperado, até chegar a esta plumagem já com características de adulto. Tivemos que mantê-lo cá durante esse período, para não só recuperar a componente física das penas, como também a componente mental. Coisa que já não poderíamos fazer, por exemplo, a este, um andorinhão, a quem também fizeram o mesmo tipo de atrocidade, cortar as penas de voo, coisa que nem seria necessária se o objetivo era não deixar o animal fugir, porque eles não conseguem sequer levantar de uma caixa ou do chão quando estão em recuperação. Mas alguém, por ignorância e alguma malvadez, fez este tipo de atrocidade a este andorinhão. É impossível manter um andorinhão durante 2 anos, ou seja, eles não tolerariam, e o esforço também de manipulação e de alimentação forçada não permitiria manter um animal em condições semelhantes àquelas que se podem manter uma ave mais independente, como é o caso de uma rapina diurna, como eu referi antes. Em relação ao cativeiro ilegal, creio que é sempre de reforçar que devem ser denunciadas
todas as situações. Se é alguém que nós conhecemos, um familiar ou alguém próximo, que tem um animal em cativeiro ilegal, um animal selvagem, devemos sensibilizar para que a entrega seja feita voluntariamente, mas se não funciona, ou se é alguém a quem não temos acesso, devemos denunciar às autoridades e insistir nessa denúncia. Se virmos que as autoridades, depois de receber a denúncia, não atuaram, devemos insistir e devemos ir até superiormente à pessoa ou ao oficial a quem fizemos essa denúncia, para que realmente essa situação seja resolvida. Em relação aos processos de recuperação, com que temos que cuidar, há bocadinho referi a questão de deixar passar o tempo e manter o animal o tempo necessário para o desenvolvimento, por exemplo, das penas, mas pode haver casos em que a condição mental do animal permita uma recuperação física rápida e libertar o animal rapidamente. E há um pequeno truque, ou uma técnica que é adaptada da falcoaria, que é o enxerto de penas e que normalmente é usado para acelerar estes processos de recuperação de plumagem. Fica aqui um conjunto de imagens que ilustra como isto acontece. Temos bancos de penas que são organizados ao nível da espécie, idade e sexo, e depois quando há um indivíduo que tem penas, principalmente da cauda e das asas primárias, penas primárias, que estejam danificadas, podem ser coladas penas de substituição. Isto é algo que pode ser útil também no contexto da rede de centros. Nós podemos, por exemplo, ter um conjunto de penas que outro centro não tem e podemos ceder essas penas. Aconteceu isso nesta semana que passou, por exemplo, entre nós e o RIAS. Enviamos um conjunto de penas para o RIAS enxertar durante a próxima semana numa águia calçada, que está com as penas deterioradas. Tinha acontecido também há algum tempo atrás com os nossos colegas da UTAD. Esta imagem e esta notícia da Wilder revela um bocadinho essa história, que foi um britânico juvenil que tinha ingressado, entretanto tinha danificado as penas e, quando chegou à altura de o libertar, e havia alguma urgência, também pela questão da migração da espécie, as penas não estavam em boa condição e foi feito um pedido na rede, a ver quem é que tinha penas de britânico. Não é muito fácil ter, porque há poucos a ingressar. Nós, por acaso, tínhamos de um indivíduo adulto, não era o ideal, porque este indivíduo que se pretendia recuperar era juvenil, mas na falta de melhor foram retiradas penas, um conjunto de penas, do indivíduo adulto que serviram para fazer a recuperação das falhas pontuais de penas. E esse animal foi libertado, foi depois seguido, está aqui o emissor, emitiu depois o seu seguimento e foi fazer a migração para a África, entretanto voltou e ainda está a ser monitorizado pela Vulture Conservation Foundation. Por isso, este tipo de procedimento é bastante útil e permite que se recupere mais rapidamente alguns casos em que apenas há um problema de penas. As penas muitas vezes estão afetadas também por processos de sujidade, já se falou aí também nessa questão das aves marinhas, mas também acontece em aves terrestres. Por exemplo, este mocho galego que está aqui está sujo, ele representa 3 causas de ingresso numa só imagem. Está sujo, isso é um tipo de causa de ingresso, ficou preso numa estrutura, ou seja, uma ação de cativeiro, mas acidental, ficou dentro de uma chaminé e depois entrou para dentro de um recuperador de calor, e estava com a plumagem bastante suja. O facto de ter ficado preso também não permitiu que ele acedesse a alimento e então estava também com debilidade e desnutrição. De todas estas situações, a mais crítica, claramente, é a de debilidade, desnutrição. A parte da plumagem suja resolve-se, quando o animal estiver em boa condição, um banho ou às vezes apenas passagem rápida em água quente é suficiente, mas a parte da debilidade é crítico. Muitas vezes alimentar um animal que está muito magro pode não ser o ideal, pode ter que ser necessário primeiro hidratar convenientemente o animal e só depois começar um processo de alimentação. Isto é uma situação que acontece relativamente frequente, mas na nossa zona, que é nesta altura do ano, nos meses frios, as rapinas noturnas entrarem para dentro de edifícios, podem ser casas, podem ser pavilhões de fábricas, e depois alguém consegue capturar o animal e a tentação é libertar de imediato. Isto pode não ser o ideal, porque o animal pode ter ficado algum tempo preso e ter ficado debilitado. Esta semana entrou um mocho galego que entrou com cerca de 100 gramas, e portanto, apesar de não ter nada fisicamente aparente, em termos de lesões, ele tem que ficar algum tempo a ser recuperado e só depois é que pode ser treinado para devolver à natureza. E também há 2, 3 dias, uma coruja do mato que estava presa numa fábrica, num pavilhão industrial, e a dificuldade era retirá-la de lá. Portanto, há aqui várias situações diferentes que podem estar relacionadas com este cativeiro acidental.
E depois temos também, e até no caso do cativeiro acidental, podem acontecer colisões com estruturas dentro do local onde o animal ficou preso, ou então colisão com estruturas no habitat destes animais. Aqui dou o exemplo do que acontece com alguma frequência às rapinas noturnas, e principalmente ao bufo real, que é colidir com arame farpado, com vedações que têm uma parte em arame farpado e ficam lá presos. E isso é uma situação que pode afetar mecanicamente o funcionamento da asa, por rasgamento desta estrutura, que é o propatágio, uma parte tendinosa anterior da asa, e que, sendo rasgada, é de muito difícil recuperação. Por acaso, esta imagem é de um que teve sorte, ele foi cuidadosamente removido, e isto é um ponto crítico também, que é a remoção do animal. Muitas vezes o ideal até é cortar, se quem vai ao terreno tiver essas ferramentas, é cortar o arame farpado e depois trazer o animal para que seja feita a remoção da peça na clínica já, no centro. Caso contrário, pode-se rasgar ainda mais a tentar tirar o animal de lá. Além do stress associado e além do problema que também acontece, como nesta imagem de um outro bufo real, não o mesmo que está aqui, em que o facto de estarem pendurados pode provocar aqui um problema do plexo braquial, um problema mais neurológico dos nervos, que podem até rasgar, ou pelo menos ficar severamente afetados, dado o tempo de permanência deste animal. Por vezes temos surpresas, e este aqui, que foi recolhido na guarda, em Miserela, quando chegou, apesar das pequenas feridas da perfuração pelo arame farpado, não tinha graves lesões e pode-se libertar até rapidamente. Em menos de um mês ficou pronto. E isto também é importante, é não termos os animais muito tempo em recuperação. E se podemos libertá-los de imediato, melhor, ou com o mínimo tempo possível, porque eles depois têm que reocupar o seu local e esse seu estatuto. Não é? Neste caso, nós optamos por libertar este bufo real praticamente no mesmo sítio onde ele tinha sido encontrado, por sabermos, e o Parque Natural de Serra da Estrela saber, que há ali um território e haver ali um casal de bufo real é algo que nos faz pensar que o habitat é o adequado, apesar de sabermos que há ameaças. Há que tentar, obviamente, primeiro perceber se esta vedação é legal, se não é, se pode modificar. Isto é uma mensagem que é importante também que as autoridades vão recebendo da nossa parte, e depois, obviamente, pensar se é melhor libertar o animal noutro local com menos ameaças, mas onde ele não poderá reocupar a posição que pertencia, ou libertá-lo, ainda que haja algumas ameaças. Neste caso, a decisão foi libertá-lo no local de origem, e foi uma libertação feita pouco tempo depois da recuperação. Noutros casos, pode ser uma decisão totalmente diferente. Dou aqui o exemplo de uma coruja do Naval, que está aqui a ser devolvida à natureza em Salreu, em Estarreja, no Biorria, mas esta coruja tinha sido encontrada em Pinhel, na Guarda, no distrito da Guarda, porque eu libertá-la num sítio completamente diferente. Porque ela, quando foi encontrada, e creio que foi em novembro, há 10 anos atrás, naquela altura poderia eventualmente estar ainda em movimento, isso não sabemos ao certo, há muito poucos ou quase nenhum registros de invernada de coruja do Naval na beira interior, na beira alta, neste caso, e o que consideramos foi que, passados os cerca de 2 meses de recuperação, depois dela ter colidido contra uma janela e ter ficado com paralisia dos membros posteriores, ter demorado um bocadinho a conseguir ser independente a alimentar-se e ter que passar ainda um processo de treino, nesse período em que íamos libertá-la, já a início do ano, de janeiro, achamos que o ideal era a espécie ser libertada, o animal ser libertado, onde a espécie era mais abundante, neste caso escolhemos um local onde a invernada de coruja do Naval é mais regular, neste caso no Baixo Douro. E, portanto, isto para explicar que a decisão da libertação e do local de libertação pode depender de vários fatores, da história e também do tempo de recuperação e também da ecologia de cada espécie. Passando agora para outras causas já mais complicadas. Também a Fábia já referiu algumas, casos com traumas muito graves, como por exemplo atropelamentos, tiro, como a Fábia já referiu, são sempre causas que já têm percentagens de recuperação mais baixas, por isso também é que devemos investir, no caso do tiro, em sensibilização e em trabalho com as autoridades para reduzir esta ameaça, porque quando os animais chegam, devido ao tiro, muitos deles são animais impossíveis de recuperar, dada a gravidade da lesão, ou, como acontece aqui neste caso, um animal até já morto, onde o seu papel e a importância do caso vai ser a nível de medicina legal, vai ser a nível de condução de processos de crime, em que o nosso relatório policial e a nossa ação será de necrópsia e avaliação das lesões e confirmação da causa de morte, da data da morte, e tentar que as autoridades tenham o que é necessário para tentar descobrir o que aconteceu.
e é um animal que neste caso tinha até um ovo, como aquela imagem que a Fábia também mostrou, por isso foram 2 indivíduos potencialmente que foram eliminados por esta causa. Ainda assim, é de referir que o problema do tiro não está associado, pelo menos na nossa zona, só à caça. É verdade, sim, que há mais ingressos depois de abrir a caça, principalmente ali em agosto, quando começa a caça ao pombo, rola, e começa a haver um ingresso de aves de rapina, nomeadamente espécies em migração, mas também há o problema de ataques a galinhas por parte de aves de rapina em algumas zonas, nomeadamente na zona de Lafões, São Pedro do Sul, Vouzela, onde há muita produção de frango do campo e, pelos nossos, por conhecimento de relatos e pelos ingressos que temos naquela zona, pode haver alguma perseguição a aves de rapina por produtores de frango do campo. Depois há também a questão da colombofilia. Não tem grande expressão no interior, mas a litoral tem alguma e, portanto, essa perseguição também pode acontecer. E daí termos que ter algum cuidado e não associar sempre e necessariamente o problema do tiro à caça. Sim, acontece, mas há outros setores que também provocam este abate a tiro ilegal de aves de rapina. E, por fim, refiro aqui uma causa de ingresso que não é claramente das que preferimos receber, porque é muito difícil recuperar, que é a eletrocução. Podemos ter animais que já chegam mortos, aqui com as lesões clássicas, pata e asa contralateral, queimaduras mais superficiais, mas depois também outros casos mais atípicos, em que há realmente uma saída da corrente elétrica por locais menos clássicos, neste caso a cabeça deste bufo real, ou então casos muito exuberantes com muitas lesões, embora ainda vivos. Se o caso for recente, e deixo aqui uma imagem, não de uma rapina, mas de uma cegonha, em que a lesão era ainda muito de edema e de queimadura muito fresca, foi uma cegonha que nos chegou às mãos menos de 1 hora depois do acidente de eletrocução, tendo em conta o relato de quem viu o animal a pousar e ser eletrocutado, e isso faz toda a diferença. No caso das eletrocuções pode ser decisivo para conseguirmos, por exemplo, aplicar alguns tratamentos muito eficazes que não seriam eficazes com maior demora. É o caso do aloe vera, um tratamento muito eficaz, natural e eficaz em eletrocuções recentes. Caso contrário, já não será funcional. Mas, por exemplo, em aves de rapina, há também aqui esta história de uma águia pesqueira, que há alguns anos atrás foi recolhida na Figueira da Foz, na Ilha da Morraceira, e que teve a sorte de ser encaminhada rapidamente, e na altura foi para o Carame, na altura em Quiaios, e que depois encaminhou para Aveiro e que depois fez o animal chegar até Gouveia, por não ser uma ave marinha, ser uma ave de rapina, e no entanto estava já em processo de tratamento, por isso estivemos em contacto com os colegas do CRAM e todo o processo de tratamento foi iniciado por eles, nós depois damos seguimento, mas isso tudo faz a diferença porque tentando tratar a eletrocução em situações mais precoces, a eficácia será sempre mais garantida. A dificuldade aqui, neste caso, de ser uma águia pesqueira, para nós foi ter sido a primeira, nunca tínhamos recebido nenhuma. Havia muita informação associada a este animal, era um macho com 19 anos, que tinha sido anilhado na Alemanha, tinha também um emissor GPS, mas que entretanto já não estava a funcionar, embora estivesse ainda com ele no corpo, e sabíamos que já estava no ninho, na Alemanha, uma fêmea à espera dele. Estas eram informações que nos chegavam. Nós tentamos ser o mais rápidos possível, com a dificuldade de pouca experiência com a espécie e de ser um indivíduo muito velho, um indivíduo com 19 anos, muito pouco tolerante ao cativeiro, nunca comeu sozinho durante essas 3 semanas que esteve em recuperação. Já, por exemplo, 1 ano depois, entrou um juvenil no primeiro ano de águia pesqueira e começou a comer sozinho ao segundo dia. Por isso, a tolerância ao cativeiro tem muito a ver também com a idade dos indivíduos, mesmo dentro da mesma espécie. Mas aprendemos bastante com esta situação e foi interessante, depois de ser libertado em Montemoro Velho, como eu disse, 3 semanas depois, chegou à Alemanha, soubemos que não conseguiu ocupar o local a que pertencia, porque a fêmea, entretanto, terá aceito um macho mais jovem, mas soube-se depois que o animal regressou, e esta fotografia já é de uns meses mais tarde, já no inverno seguinte, tirada pelo observador de aves António Gonçalves, que não sabia da história, mas conseguiu ler a anilha e depois conseguiu-se cruzar estas informações. Esta realmente é uma história com um final feliz. Infelizmente, neste local, na Ilha da Morraceira, tem havido muitas histórias com finais infelizes. Além dos casos de eletrocução, há também muitos casos de animais presos em redes. A Fábia já falou do caso dos flamingos e outras espécies que eles receberam recentemente, e aqui é um ponto crítico, e os observadores de aves têm um papel importante na detecção deste problema. Tem havido ainda pouco cuidado na resolução e na busca de soluções por parte das entidades competentes. Não há muita coisa
a fazer. Tem sido necessário algum alerta social de algumas associações, como a Mil Voz e a CEPEA e outras, mas é preciso também que mais gente que observa aves no local continue a conseguir detectar estes animais, não só para forçar a que sejam mudadas as estruturas, as redes e o tipo de redes que estão a causar a morte a muitas aves, como também para denunciar a dimensão do problema, que nos parece que ainda está subvalorizada. Já nos chegaram vários casos e, curiosamente, alguns até vinham com suspeita de eletrocução por causa da apresentação dos edémotos derivado do animal ficar preso pela ponta da asa nas redes. Podem ter semelhanças com as eletrocuções, mas são situações completamente diferentes e que também exigem ações das autoridades completamente diferentes. E, por fim, uma causa de ingresso também muito difícil de resolver a partir dos animais que chegam aos centros de recuperação, tem que se resolver no campo, com a luta direcionada para esta problemática, como é o caso do envenenamento. Aqui estão imagens de abutres, neste caso um grifo adulto. Aqui temos um milhafre real, e o milhafre real é talvez das espécies mais importantes na detecção do problema do veneno. Talvez mais até que os abutres, e recentemente foi até marcado um milhafre real que libertamos em Figueira de Castelo Rodrigo no âmbito de um projeto LIFE que se chama Eurokite. Foi a organização espanhola AMOS que veio fazer a marcação do animal e ele está a ser seguido, continua a passar o período de inverno na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, mas eventualmente migrará para norte se for um indivíduo invernante. E isso é importante, pois nestes movimentos conseguir-se detectar rapidamente se há animais que morrem eletrocutados ou envenenados, mas no caso do envenenamento isso é determinante, conseguir ter acesso ao cadáver o mais fresco possível para conseguir depois também fazer a avaliação pós-mortem e as análises necessárias e com isso as autoridades conseguirem conduzir os processos crime necessários. E a marcação com o GPS é decisiva. Não é só o interesse que temos a partir dos centros em saber porque é que estes animais são, porque é que eles morrem, quando morrem, depois do processo de recuperação, interessa também que esses dados contribuam para a luta contra algumas ameaças. Por isso, marcar com anilhas não é suficiente. Se conseguíssemos ter os animais todos marcados com outras ferramentas, nomeadamente emissores GPS, era o ideal. Mas pelo menos no caso das aves necrófagas, e tendo em conta a luta contra o uso de veneno, é muito importante que se consiga continuar a aumentar o número de animais marcados. E isto tem acontecido graças a várias organizações. Nós este ano tivemos 4 animais marcados com emissor GPS, nunca tínhamos tido tantos num só ano, e isto foi graças à Vulture Conservation Foundation, também à AMOS, como eu referi, e também à Rewilding Portugal, que também marcou um abutre preto. Um dos casos mais famosos e emblemáticos para nós foi o de um grifo de Ruppel, que tinha vindo de Vozela, uma situação inesperada, não estávamos nada à espera de receber esta espécie, foi o primeiro a ser marcado em Portugal, desta espécie, e ele depois fez a migração para o Senegal, uma migração muito interessante também, de cerca de 4.000 quilómetros em menos de um mês, em quase linha reta. Quem tiver curiosidade de conhecer este trajeto, e até principalmente da parte da passagem no Estreito de Gibraltar, há um vídeo da Vulture Conservation Foundation que mostra esses movimentos de uma forma muito interativa e interessante, e é para isso também que serve o seguimento, para conhecer melhor a ecologia das espécies. Este animal agora está perto da Gâmbia, entre a Gâmbia e o Senegal, está aqui numa zona bastante má em termos de uso de veneno e também para esse seguimento e monitorização do problema a nível internacional, estes animais que são migratórios também têm esse potencial de serem um alvo de estudo e a VCF está envolvida na luta contra o uso de veneno em África e portanto é importante e é por isso que eles estão interessados em marcarem todos estes animais, mesmo de espécies menos conhecidas na Europa, como é o caso deste. E para nós, estamos sempre a aprender, envolvendo-nos com várias organizações, é tudo muito estimulante e estamos sempre a aprender, seja com as pessoas e com as entidades, como também com os próprios animais, que nos ensinam coisas diariamente, por isso temos que estudar um a um, dedicar tempo, percebê-los, né, individualmente, e o estudo, por exemplo, das plumagens, da idade dos animais é algo que deve ser feito em complemento com os processos de recuperação. Nunca desdenhar também a parte pós-mortem, aprende-se muito com os cadáveres, tanto nós como as pessoas que através de nós vão a workshops ou a cursos, como aqueles que a Fábia também referiu, curso de recuperação, curso de necrópsia, é a nossa ligação mais forte também com as universidades. Muitos estudantes vão a estes cursos e depois vêm fazer trabalhos connosco, estudos de dieta, estudos de genética, toxicologia, na área da veterinária. Há aqui muita
muitas áreas nas quais nós não conseguimos trabalhar independentemente e haver pessoas que nos contactam e que vêm ter connosco é decisivo. Então, como também a Fábia revelou com números, não só no próprio centro, como também no campo. Trabalhos de campo, de monitorização de espécies, que podem ser feitos a partir também do trabalho dos centros. Isto depois tem dado, e já para terminar, tem dado asa a algumas ações que depois entram no domínio da educação ambiental. Por exemplo, no caso das rapinas noturnas, começamos há muitos anos atrás, com trabalhos com a Universidade de Aveiro, a monitorizar populações, daí chegou-se à conclusão de haver locais que necessitavam de algumas intervenções, por exemplo, ao nível da colocação de caixas-ninho. Isto envolveu, por exemplo, quintas de produção de vinho, que agora produzem vinho com rótulos de rapinas noturnas, que por um lado nos ajudam financeiramente, porque parte da venda dos vinhos é para apoiar o trabalho do centro, mas, mais importante ainda, ajudam a passar a ideia e a imagem da importância deste grupo como controlador de pragas agrícolas. Isso é algo muito importante e este ciclo a fechar-se começa na parte científica e chega depois à parte pedagógica, que é aquilo que nos interessa mais. Fica aqui também a nota, se quiserem conhecer um pouco mais sobre rapinas noturnas, foi compilado um site que é o STRI, Rapinas Noturnas de Portugal, muito graças ao fotógrafo Artur Oliveira, e várias pessoas que obviamente o têm ajudado, mas é um site que tem muita informação sobre este grupo, muitas fotografias, deu aço também à criação de uma exposição itinerante, digo já que pode ser requisitada para qualquer local, mas atualmente está requisitada pelo nosso principal patrocinador, que é a ANA, Aeroportos de Portugal. Fundiu-se esta exposição sobre rapinas noturnas com uma outra de fotojornalismo sobre o trabalho do Servas, e isso tem percorrido os diferentes aeroportos, e quando isso terminar volta a estar disponível também para escolas e outros locais, por isso fica essa dica, se quiserem. E também, por último, falar aqui da questão da libertação dos animais. Os animais que nós recuperamos são para libertar e, se possível, com pessoas, envolvendo e tendo essa dinâmica social, que é aquilo que procuramos. Em qualquer tipo de oportunidade, temos, por exemplo, convites para libertar animais em eventos, pode ser um casamento, este mocho galego não se importa de ser libertado naquele local se tiver as condições adequadas pelos noivos sozinhos ou por todos os convidados, e isso vai permitir ter aqui uma sensibilização fora do comum. O setor turístico, hotéis e empresas de animação também nos têm pedido, com o cuidado que temos de não fazer disto um espetáculo, isto não é uma diversão, é uma ação pedagógica, e por isso, mesmo quando também temos o apoio da comunicação social, tentamos dar esta seriedade às coisas. Aqui temos uma libertação de uma águia de asa redonda pelo músico Rodrigo Leão, comentada e narrada em direto pelo Fernando Alves, da TSF. Este tipo de ações tem impacto e nós sabemos isso. Usamos e pedimos também a imagem a pessoas conhecidas, músicos, aqui os Zambujo, a Helena d'Água, os Diabo na Cruz, que quando vieram tocar aqui perto nos ajudaram, divulgando a libertação de animais que eles fizeram, e as redes sociais depois foram um veículo para a sensibilização da população. Isto é algo que nós tentamos ter em permanente atividade. E depois de tentar estar onde as pessoas também nos querem ter, nunca recusamos, é muito raro recusarmos um convite, tentamos jogar depois com as condições adequadas para o animal ser devolvido, ou propomos outras ações. A nossa ação não tem que ser só libertar animais, vamos fazer muito mais coisas usando muita informação relacionada com estes animais. E há uma ferramenta que recentemente começamos a desenvolver, digo recentemente, há 6, 7 anos atrás, que é o próprio birdwatching, né? A observação de aves, que todos vocês praticam, que é muito potente em termos de comunicação. Ter um telescópio onde colocamos as pessoas a observar, podem ser as andorinhas que vivem dentro da aldeia, ou até os rábios-ruivos ou os pardais. Uma pessoa que convive com eles ali diariamente e que nunca lhes ligou nenhuma, e vai passar a vê-los com os binóculos, ou melhor ainda, com um telescópio, durante uma atividade como pode ser esta, feita com um rancho folclórico de uma aldeia de Mortágua, é algo que muda a percepção das pessoas e pode ajudar a fazer passar as mensagens. Por isso não temos que só cimentar a nossa ação pedagógica nas libertações de animais. Não, temos que criar outro tipo de oportunidades, e o birdwatching tem-nos permitido trabalhar não só a esse nível, mas também ao nível da divulgação da Serra da Estrela. Convido-vos para, se ainda não vieram, no próximo ano vir a um curso que temos em parceria com o CISE, que é o Centro de Interpretação na Serra da Estrela, um parceiro muito importante que temos aqui na Serra, que é o curso de identificação de aves invernantes, e procuramos as espécies de inverno, do frio. Infelizmente cada vez temos menos frio aqui na Serra, e isto também tem consequências sobre algumas espécies, mas todos vocês já terão pensado, já vieram ver à torre esta espécie, a escrevedeira das neves, mas há muito mais para descobrir. O contexto também da Serra tem que ser visto como uma área que não é só a área protegida, mas todo o geoparque, toda a área classificada pela Unesco, que
recentemente foi classificada. Isto é muito importante para este território. Nós estamos envolvidos também com o Estrela Geoparque ao nível da dinamização do birdwatching e outras áreas relacionadas com o turismo de natureza, porque a Serra da Estrela precisa disso, precisa de um turismo de natureza verdadeiro e não um turismo de massas com impacto como tem sido até agora. Em relação aos municípios, o birdwatching também tem sido uma ferramenta para entrarmos no trabalho deles, de turismo de natureza, e temos parcerias e protocolos com 4 municípios e depois através deles com unidades de turismo rural, também para tentar dar esta dimensão de descoberta aos territórios. Fica só aqui a dica final, quem quiser ajudar-nos pode fazê-lo por diversas formas, como aqui estão descritas. Eu focava mais esta, da parte dos eventos. Quem nos quiser propor parcerias para organizar ações no vosso local de residência, podem ser ações online, em sítios de mais distância, podem ser ações presenciais, dedicadas a tudo isto que eu aqui falei, ou outras áreas em que possamos ter alguma utilidade. Por isso, contactem-nos, ficam aqui os nossos contactos e a nossa dimensão e o nosso impacto vai depender sempre também de como as pessoas nos vão ajudando e nos vão motivando também e mobilizando. Por isso, fica esse repto, envolvam-nos, contactem-nos e se precisarmos também, se precisarem de alguma coisa da nossa parte, peçam-nos e teremos todo o gosto em ajudar. E obrigado pela atenção e pela disponibilidade. E obrigado, Gonçalo, mais uma vez, por este excelente trabalho de comunicação que tu fazes como ninguém. Os webinars têm sido fantásticos.